Olá, tudo bem? Hoje recebemos nosso caro amigo Wellington Damasceno, diretor do sindicato da Volkswagen. Ele também, deixa eu pegar a minha colinha, é diretor do Instituto Lula, trabalhador da Volkswagen São Bernardo e advogado pós-graduado em Direito e Relação do Trabalho. Também aqui ao meu lado, o senhor Fauzi Amém, meu amigo, meu irmão. Costumo fazer com o Dr. Marcelo Lazuri, mas hoje ele teve que defender uma causa, né? Ele teve algumas audiências que ele teve que cuidar. Ele aqui, na verdade, nós ainda estamos ainda na fase, nós somos voluntários por uma causa aqui, então ele tem que correr atrás do dele, né? Então tem as audiências, então hoje ele não podia nos acompanhar, mas o Fauzi Amém, um empresário conhecido aqui, um grande estrategista do comércio, eu acho, e um grande amigo, se propôs a ajudar e substituí-lo. Ele disse que não consegue cobrir o Dr. Não, Marcelo Lazaro. boa tarde, Wellington, prazer conhecê-lo. Obrigado, Ali, por mais uma oportunidade. Não é que eu não consigo. Uma grande figura como aquela, ninguém substituirá, né? Ele é um Legítimo. grande. Eu Um brinco, excelente amigo, um excelente profissional. Enfim, mas eu me sinto honrado só de estar aqui. Lorde, né? Ele é um Lorde. Ele é um né? Lorde, é. Até a maneira dele falar, ele é um Lorde. Até só de estar tentando ocupar a cadeira aqui, para mim já é uma honra. Obrigado, prazer conhecê-lo. Para você ter uma ideia, só antes de começar, uma vez ele ficou bravo comigo, ele tentou me ofender e eu agradeci. Esse é o Dr. Marcelo Pede para ele Lazuri. falar um palavrão, ele fala bobo. Muitas vezes tomar uma chapuletada dessas dói mais do Né? que quando o cara xinga, né? Deixa eu aproveitar aqui então e falar daqui o boa tarde aqui, Ali, Fauzi, obrigado pelo convite. É um prazer falar com os espectadores aqui do Café com Bolo. Muito bom. Vamos aqui aproveitar para explicar que esse episódio está sendo gravado. Graças a Deus tivemos um grande número de convidados importantes. E Temas importantes. Tem temas muito importantes. E graças a Deus o Café com Bolo o podcast está indo muito, muito bem. A nossa proposta é de buscar assunto relevante, não importa aqui o viés ideológico, e sim trazer informações adequadas para quem está nos assistindo ter condições de julgar, até para dizer, Wellington, eu acho que o Wellington está errado. Mas não usar de falso ideologismo. Sabe, eu vejo as pessoas torcendo hoje em dia como se fosse um time de futebol e não usar a razão, né? Então, está sendo muito bom e está acumulando muitas entrevistas, não está dando tempo das pessoas assistirem ao vivo, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né, Fábio? Sim. Então, nós estamos agora promovendo a ideia de fazer gravado mesmo, para que as pessoas possam ter o tempo adequado para ficar sabendo e tirar o melhor proveito. Então, a gente aproveita aqui, quem está nos assistindo, poder nos seguir no Instagram, no YouTube. Se inscreva lá, no canal, por favor, se inscreva no canal, é muito importante, curte, faça os seus comentários, e compartilhe, né? compartilhe, faça suas críticas. Eu não gosto de crítica mal educada, mas acho que assim, Construtiva, né? construtiva, olha, dizer que não estamos errados, isso é muito bom. Mas a crítica sendo dos nossos é maravilhosa. Né? Isso é Vindo dos nossos é muito bom. Então é isso mesmo, acho que tem que debater. Como é gravado, ele não vai poder responder ao mesmo tempo. Mas faça as perguntas, nós vamos encaminhar para o Wellington e ele terá a oportunidade de responder, não é isso? Claro. Estou à disposição e o sindicato está de portas abertas para qualquer tipo de questionamento, sugestão, crítica, e vamos construir um ABC melhor para todos. Acho que essa é a lógica. Eu acho muito importante, sabe o que é? Nós tivemos uma reunião com o Rafael Marques. Tivemos um encontro com o Rafael Marques, um professor, né? E na sequência vem essa ideia, vem essa notícia sobre a Volkswagen. É interessante quando toda vez que a gente fala do desenvolvimento de São Bernardo e do ABC, a Volkswagen está envolvida. Parece que eu estou fazendo merchandising, mas não é. As automotivas do modo geral, né? Sim. Automotiva no modo geral. Mas realmente eles fazem parte da nossa história, né? Fazem parte da nossa história. E quando vem uma notícia de um acordo tão importante como esse, eu fiz questão de chamar, porque noticiar que 2 carros híbridos serão fabricados em São Bernardo num tempo que
nós temos medo, estamos preocupados na questão do desemprego, estamos preocupados com as indústrias, A invasão dos chineses. a invasão dos chineses. Eu acho que é uma notícia boa. Eu queria que você comentasse, mas a partir desse comentário também eu quero já complementar. Eu achei muito pouco, eu achei 2 carros importantes, mas 111 cargos diretos e 150 indiretos contratados. Eu queria, tudo bem, é uma notícia excelente, é uma notícia, não dá para negar. Se não fosse só essa, seria excelente, né? A nossa expectativa, não só do sindicato, como de outras indústrias, no modo geral, se fosse só essa abertura desses postos de trabalho, isso é da Volkswagen, mas tem da Mercedes, tem da Scania, tem dos móveis, tem da construção. Uma coisa puxa a outra, Isso, né? se fosse uma coisa mais sortida, né? Interessante que o que vocês fazem lá reflete automaticamente no mercado em geral. E é importante que o Fausto está aqui, porque ele é um dos comerciantes, eu falo aqui abertamente, ele é meu amigo, eu não suporto ele, é uma mala, cara chato pra caramba. Mas eu te amo. Só que eu tenho que assumir, dói assumir, mas ele é um dos maiores estrategistas no comércio que eu já conheci na minha vida, sinceramente. Então eu faço questão dele sempre estar aqui quando a gente falar sobre comércio. Então, o que vocês fazem lá dentro acaba refletindo no comércio lá na Marechal Deodoro, na Jurubatuba. A gente aposta mais. A gente aposta mais. Então, o que vocês estão fazendo é importante para nós. Então, eu queria entender um pouquinho, eu estou iniciando já com as perguntas, porque é importante que você fique à vontade. Claro. E vai falar, como é gravado, depois nós vamos escolher os melhores momentos. Então, por favor, sinta-se à vontade. Não, primeira coisa, deixa eu já fazer agraciar aqui um companheiro, que é o Rafael. O Rafael Marques, ele fez o contato, né, de vocês aqui com a gente. E o Rafael foi meu presidente no sindicato. Sim. Eu estava ainda na base, lá na representação interna, e ele sempre deu todo o suporte possível. E como diria o presidente Lula, ele é um dirigente à frente do nosso tempo, porque ele pensa realmente as questões muito... A gente já está discutindo o carro elétrico e híbrido, ele já está pensando o que vem depois. O Rafael é um dirigente fora da curva. Muito bom. Então deixar aqui um abraço para ele. Quanto à questão da Volks e os impactos, Ali, eu gostei muito da pergunta, mas vou de trás para frente, tá? Primeiro, a saída da Ford. Saída da Ford. Então, porque primeiro é um marco, né? De fato é uma montadora que sai do ABC, acho que isso cria um trauma na nossa vida, não só sindical, não só de trabalhadores, mas no geral. E qual que é o impacto que nós fizemos o estudo da época? A Ford tinha por volta de 4 mil empregos diretos e indiretos, diretos, né, no parque fabril da Ford. Mas o estudo que nós fizemos, o impacto na região do ABC foi de 25 mil trabalhadores. Aí nós estamos falando dos indiretos. Então a gente está falando que lá o setor de serviços médicos, lá em Santo André, professor de inglês, foi impactado pelo fechamento da Ford. Sim. Professor de inglês, professor de balé, a padaria, o bar, a igreja, enfim... Tem todo um rebatimento no entorno da nossa região por conta do fechamento de uma empresa do tamanho da Ford. A gente está falando de uma empresa mãe, né? A empresa âncora, a que puxa toda a cadeia. Então, quando a gente fala da Volks e desses carros, primeiro, por que a notícia é tão importante para o ABC? Nós estamos falando que o ABC, que tem vivido um processo de desindustrialização, tem sido notícias negativas, né? Tem noticiado o tempo todo falando, tá perdendo empresa, tá perdendo a importância, tá perdendo a relevância como um polo industrial. Aí você fala, não, o primeiro veículo eletrificado da marca Volkswagen na nossa região será no ABC. Não vai ser em Curitiba, não vai ser em outro polo, vai ser no ABC. Piracicaba, aqui. É no ABC. Então isso também retoma um protagonismo que o ABC precisa recuperar. O segundo é justamente o que a gente estava conversando aqui. Quando a Volks decide fazer um carro aqui, não é só a Volks que vai ter que modernizar a linha, vai ter que fazer a plataforma nova, vai ter que contratar trabalhadores para desenvolver isso. Ela vai ter que também desenvolver toda a gama de fornecedores. Então, o parque de autopeças do ABC e do estado de São Paulo, ele pode ser recuperado a partir desse investimento. Porque é um carro novo, é um carro diferente, é um carro que agrega... não só valor, mas agrega tecnologia, agrega componentes diferentes que nós não temos nos carros atuais. E quando a gente fala dos empregos gerados, primeiro ponto eu acho que o mais importante hoje é manter os empregos que nós temos. A Volkswagen hoje tem por volta de 8.300 trabalhadores aqui em São Bernardo. É uma fábrica muito grande, que emprega muito. A gente está falando, não, estamos mantendo esses trabalhadores lá.
Os 150 são efetivados, são companheiros que entraram esse ano, companheiros e companheiras entraram esse ano e serão efetivados. Que é um movimento muito contrário ao que está acontecendo aqui no resto do mercado, né? Sim. O mercado está desligando e aqueles casos de contrato temporário está desligando também. Então está garantindo a efetivação desses trabalhadores. E os empregos que estão sendo gerados, né, esses 111, não são empregos na produção. Porque os carros, de fato, só entram em 26 ou 27. A gente está falando de 27, mas a Volks está tentando antecipar. Esses 111 são empregos para atuar na engenharia. Então são engenheiros a partir de janeiro de 24. São engenheiros, são projetistas, são desenvolvedores que eles vão desenvolver junto com o pessoal que já está na engenharia aqui de São Bernardo, vai desenvolver um motor novo. Esse carro não existe no grupo Volks em nenhum lugar. O carro híbrido que a Volks tem na Alemanha, ele é plug-in, né, aquele com tomada. Esse que vai desenvolver aqui não é esse tipo de carro. Então é um carro que vai ter o desenvolvimento com DNA do Brasil, da Índia e do México. Então vai ser um consórcio entre as engenharias desses 3 países. Então é uma contratação de trabalhadores mais especializados e retoma o protagonismo da engenharia da Volks do Brasil, que fica aqui em São Bernardo. Então a gente não vai simplesmente copiar um carro que tem fora. Vai nascer um carro aqui no Brasil. É uma criação, né? E o desenvolvimento vai gerar a produção da motorização em São Carlos, que a fábrica de motores fica lá, eles vão ganhar esse produto novo, eles vão receber, né, esse produto novo, e nós aqui vamos receber esses 2 carros. Que a tendência, pelo que nós vimos do planejamento, eles puxam ou precisam de mais trabalhadores do que as linhas atuais, que são carros mais complexos, tem mais montagens, tem mais pré-montagens e tem mais tecnologia agregada. Então vai demandar mais trabalhadores também na sua produção. Então a gente está falando de hoje já ter, né, a manutenção do nível de emprego, tem a contratação dos engenheiros e do pessoal para engenharia e desenvolvimento, mas a gente está projetando que no futuro a fábrica vai precisar de mais trabalhadores. Então é uma notícia que não é para hoje. Ela é hoje, mas ela tem um reflexo lá na frente muito importante, né? Então estamos falando que a Volks ela se mantém pelas próximas pelo menos 2 décadas, né, que a gente está falando de um produto novo, e consegue também gerar possibilidades de a gente aumentar ou retomar o nosso setor de autopeça aqui da região. Excelente. Eu passei por... Eu também estou fazendo parte da Câmara de Comércio Brasil-Iraque. Meu histórico é mais relação internacional, né? Apesar de ser são bernardense e tal, eu tive uma experiência mais internacionalizada. Minha família é mais ligada ao móveis, e ele também aqui de Ubatuba, Marechal Deodoro. Então, nesses meus trabalhos, nós tivemos a visita de uma missão do Iraque. Pós queda do Saddam, se torna um novo governo e o Iraque existe, tem um sentimento assim de carinho muito grande pelo Brasil e pela Volks, né? Porque naquela época do Passat e tal. Então eles vieram procurar 96, né? Não foi 86. Mas até hoje você vê a imagem do Iraque, você vê uns Passat, tudo com as portas diferentes. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu conheci secretários e ministros do Iraque que eles mantêm o carro lá, o Passat, como relíquia. Eles não vendem o carro. E lá esse carro chama Barazili. Barazili quer dizer brasileiro. Brasileiro. Então, é uma relíquia, não é um carro respeitado. Tem um carinho, o povo iraquiano tem um carinho por esse carro, que é até difícil de você entender. Então eles vieram, e na época quem era prefeito aqui em São Bernardo era o próprio Luiz Marinho, o atual ministro do Trabalho. E ele comenta isso, esse momento. Na nossa entrevista, nós tivemos com ele há algum tempo, com o ministro Luiz Marinho, e de fato o que ele falou é uma grande verdade, porque eu fiz parte dessa negociação, tentei ajudar, e nós trouxemos eles para a semana que eles queriam comprar caminhões. E visitamos várias fábricas, inclusive a Volkswagen. O que acontece? O Iraque comprou os caminhões. Só que a Alemanha, aí não vou falar o nome da marca, não sei, Volkswagen ou outra. Só que a Alemanha mandou fazer o seguinte: não, tudo bem, nós vendemos os caminhões, mas o Iraque é mercado europeu, a gente não vamos abrir mão. Fizemos todo um trabalho
para ser produzido, comprar, né? E o negócio foi lá para a Alemanha. Como garantir isso? Por exemplo, o pessoal vem para o Brasil em busca dos caminhões, né, sabe do nosso parque e tudo. Existe essa especulação? Existe como garantir que nós, junto com o sindicato, que nem vocês fizeram essa negociação, garantisse que nos próximos passos, que isso não aconteceria, garantir, né? Porque a gente pode trabalhar e pressionar o Oriente Médio, outros países, mas não adianta a gente pressionar, trazer para o Brasil, fazer toda uma apresentação e o produto ser produzido em outro país, aí fica difícil, né? Sim. Claro, olha, talvez esse trabalho a gente já começou a fazer. A gente que eu falo, sindicato, discutindo com governos, com outras lideranças empresariais, porque claro, tem essa questão, quando você fala de uma empresa que tem a matriz em outro país, e é a maioria do nosso caso, principalmente o setor automotivo, claro que a matriz vai ter o interesse dela e vai olhar como é o caso que o Ali acabou de relatar. Agora, o que nós precisamos fazer? Ter, de fato, acordos comerciais mais maduros, porque aí é entre países, né? Então, o Brasil com o Iraque, como que é a relação comercial? Porque nisso você garante que o acordo que é feito aqui, ele vai se manter entre países. Segunda coisa, é a própria discussão do país com a empresa. Porque aí... eu vou querer ali, obrigado. Não dá, você é dos meus, hein? Vou querer. Opa. Porque o próprio país, né, pensando aqui o Brasil, pode chegar numa empresa X, que tem lá a sua matriz na Alemanha, e falar, meu amigo, nós fizemos toda a conversa, toda a discussão, e esses veículos vão sair lá do Brasil. Faz parte de uma discussão estratégica da empresa com o país que ela está, no nosso caso aqui com o Brasil. E o Brasil hoje vai se tornando, e a gente precisa aproveitar esse bom momento que a gente está vivendo, para se tornar não só um polo recebedor de investimentos. A gente está sendo muito procurado por países, sobretudo por empresas, né? Sobretudo empresas chinesas que querem se instalar no Brasil, mas a gente precisa aproveitar esse momento também para se consolidar como um polo exportador, principalmente para mercados como América Latina, Oriente Médio, África, que são mercados muito semelhantes ao nosso. Então, como pegar a discussão dos carros, né? A Europa está voltando toda a produção e desenvolvimento para veículo elétrico. Talvez Oriente Médio, continente africano, América Latina ainda vai demorar muito, tanto quanto a gente, para chegar numa vivência de eletrificação pura. Então, tanto motores a combustão, né? A gente pode se tornar um hub de motor a combustão, continuar evoluindo o desenvolvimento desses motores para ele ser mais eficiente, menos poluente, quanto na estratégia de ter um motor híbrido. Porque o motor híbrido você vai demandar que você melhore o motor a combustão, mas por outro lado você não está abrindo mão de aprender a lidar com a tecnologia do elétrico. Então esse veículo pode ser uma oportunidade de você exportar também essa tecnologia brasileira para países que têm muita similaridade com a gente. Mas isso depende muito também, né, não só das articulações entre as empresas, entre as associações comerciais, entre os sindicatos, mas amarrar isso com os governos federais. Porque senão é isso, né? O governo muitas vezes está de fora da discussão, a discussão acaba acontecendo, a empresa define que não é no Brasil, do Brasil, né, que vai exportar o veículo, é da Alemanha, e o governo não vai lá e faz uma interferência mais forte. Acho que essa discussão precisa ser muito bem casada. É uma política de Estado que envolve trabalhadores, empresários, associações comerciais. E a diplomacia. E a diplomacia, claro. Se você me permitir, por favor. Eu acho, Wellington, estou te conhecendo nesse momento, mas quem te apresentou foi o nosso amigo o Rafael, que realmente é um professor nessa área aí, como você disse. É um papo muito interessante, e aí eu me sinto à vontade de te fazer algumas perguntas. Então, por exemplo, quando você diz a Ford, claro que nós sempre lemos e descobrimos que o Fordismo, Henry Ford, foi realmente um cara inovador na questão da automobilística. Ele é o cara, né? É. Ford foi o cara. Né? Isso eu não tenho nem o que dizer. Aí nós até conversamos na ocasião com ele sobre a Ford na questão do designer, da evolução que as outras marcas tiveram e ela não teve. Senão a gente foca muito na Volks também, porque realmente você é oriundo da Volks, né? Você é funcionário da Volks. Sim. E aí você hoje é diretor do sindicato que representa todas as marcas, todos os metalúrgicos.
A questão não é só garantir esse emprego que vai vir agora em 2024, mas uma coisa mais longínqua, uma coisa mais que nos dê uma tranquilidade, porque como o Ali falou, e você sabe bem, impacta não sei se eu posso dizer isso, mas no Kumon, na professora de matemática, na aula particular, quando o pai está bem empregado, ele quer dar o bem-estar para o filho. E eu vejo o sindicato, honestamente falando, já falei isso outras vezes, como algo necessário, porque a maldade do ser humano está cada dia mais. E eu não vejo, com a falta do sindicato, eu tenho certeza que teria nego trabalhando acorrentado até hoje. Então. Entende? Então, eu acho que essa intermediação que o sindicato faz, essa coisa que o sindicato faz, eu acho que é super... O ser humano precisa de alguém tirar da zona de conforto, né? É um limite, né? O ser humano precisa. Só um limite, até para contrapor, entendeu? Ó, peraí, isso aqui é uma coisa que eu tô aqui para defender o João. Mas abuso ninguém gosta, né? Abuso ninguém gosta. O que eu queria te perguntar o quanto você acha que a indústria foi embora de São Bernardo, não propriamente pelo sindicato, ou culpa do sindicato, mas pela atuação do sindicato, que é uma coisa importante. Mas quanto você acha que a indústria automobilística foi embora, a metalúrgica foi embora, porque talvez não consiga cumprir aquilo que é o ideal pro sindicato? Não sei se você entende, Não, acho que entendi. Entendi e te agradeço pela pergunta, viu, Fauzi? Porque é uma talvez, dos mitos que a gente vem tentando até elucidar. Eu tive recentemente na Universidade Federal do ABC, conversando com os alunos, e a discussão era sobre sindicalismo, desindustrialização e reindustrialização do ABC. E justamente aí eu não fui provocado, aí foi espontâneo, mas eu já vou aproveitar para falar isso também. Primeiro que eu acredito que o sindicato hoje tem cumprido um outro papel que é diferente do papel que foi na década de 80 ou nos anos 90. O sindicato não vai deixar nunca de lutar por melhores condições de trabalho, que aí é o sindicato dentro da fábrica, e condições de vida para os trabalhadores. Esse é o ponto do sindicato, é tentar buscar equilibrar a relação que não é equilibrada. A relação é desigual. Não tem como comparar o Wellington com a Vox. Agora, quando você fala, não, os trabalhadores representados pelo sindicato conversando com a Vox, aí a conversa ela tem um outro patamar, tem um outro pé de discussão. E o sindicato tem atuado em diversas frentes. Então, representa lá o trabalhador dentro da fábrica, representa o trabalhador fora da fábrica, quer discutir como estão as condições de moradia do trabalhador, o bairro que ele está, se tem saneamento, se tem transporte, se tem saúde, porque o trabalhador vai produzir melhor, vai render mais dentro da fábrica, se saber que a família está tranquila, que o filho está na creche, que a esposa está bem ou o marido está bem, enfim. Então o papel do sindicato está indo além do que é a relação de trabalho. E nós temos recebido empresas para discutir investimento, temos procurado o poder público, municipal, estadual, federal, para também rediscutir qual que é o papel, né? Peraí, as empresas estão indo embora e a gente vai fazer o quê, né? Vamos ficar olhando, assistindo, e tudo que as empresas utilizaram do ABC e todo o recurso que os governos empenharam, né, para atender as pessoas que estão aqui. Aí a empresa vai embora, leva o tributo fora, e aí, né? Qual que é a consequência disso para as cidades, para a região e tudo mais? Então, o papel do sindicato tem sido muito maior do que a gente pensa, né? Aquela questão trabalhista da negociação salarial. Da sua pergunta, Fauzi, né? A saída das empresas tem a ver com o sindicato? Não. E isso talvez seja uma das grandes mentiras que foram contadas ao longo do tempo. Primeiro, você que é do ramo, você sabe, pegar na indústria, a base do custo médio dos trabalhadores em relação ao custo da empresa é algo em torno de 5 a 7%. Isso nas grandes indústrias. Nas médias também, quase que nas pequenas também. Não concordo, mas vamos lá. Mas indústria, hein? Indústria. Sim. E vocês são dos móveis, então... É o nosso... Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Depois nós vamos contrapor. Sim. Contrapõe. Mas 5 a 7% é a média. Qual que é o ponto? As empresas não estão indo embora ou foram embora do ABC porque pagavam a demanda que o sindicato pedia na database. Ou porque o trabalhador aqui ganha um pouco mais do que o trabalhador de outra região. Até porque o trabalhador daqui, na maioria dos casos, ele tem uma formação melhor do que em outra região, ele já tem uma expertise maior do que em outras regiões. Agora, o que ninguém fala é que a empresa que saiu daqui foi para um outro local, interior ou outro estado, ela recebeu terreno, ela recebeu 10 ou 20 anos de isenção de tributo, municipal e estadual,
tem um benefício federal, a prefeitura para receber coloca o ônibus circular para fazer a linha e chegar na empresa. Enfim, a empresa ganha uma importância que no ABC ela não tem. No ABC ela é uma empresa que compõe com todas as outras. Dependendo para onde ela vai, ela vira a coisa mais importante daquela localidade. Isso é muito mais do que o custo do trabalhador, do custo da mão de obra. Se você somar, só o tributo já é maior do que o custo do trabalhador. Só o terreno. Só o tributo. Depois vem o terreno. Depois vem as outras facilidades. Então, na prática, esse é o maior motivo que as empresas acabam saindo do ABC. Depois vem outros problemas, né? Muitas vezes, espaço. A área aqui do ABC já está super ocupada, então precisa fazer uma ampliação. Acaba não compensando fazer aqui, vai para um outro lugar que tem um espaço maior. Depois vem, eu sempre dou o exemplo, né? É muito mais fácil você construir uma casa nova do que você adequar uma casa antiga. Eu moro numa casa antiga, eu recentemente tive que fazer umas obras lá, não trabalho danado. A minha vontade era falar, derruba e vamos fazer de novo. Então, muitas vezes a empresa prefere investir numa casa, numa fábrica nova, já mais moderna, mais enxuta, mais arrumada, do que tentar arrumar, reestruturar a casa velha, a fábrica velha, com você dentro, né? Você precisa manter a produção. Então, tem essa lógica. E o ABC de novo, né? Os problemas do ABC, trânsito, enchente, ruas apertadas e tudo mais, acaba a empresa vai para o interior, para uma área muito maior, muito mais adequada, muito mais acessível. Então, a gente também tem discutido nessa lógica. Esqueci de falar, né? O próprio adensamento urbano acaba fazendo também o valor dos terrenos do ABC ir lá para o espaço. Então, vale muito a pena você vender, como você alugar tá fora de condições. Então, outras regiões estão dando condições muito melhores para isso. Então, a gente tem discutido no sindicato como a gente promove o debate da reindustrialização de regiões mais maduras, de industrialização mais madura. Veja, o ABC, pegar o setor automotivo, as indústrias metalúrgicas, a gente surge ou cresce na década de 60. Então, o que a gente tem hoje de tecido industrial no ABC, a maioria é da década de 60. Então, são já empresas mais envelhecidas, com tecnologia mais defasada, com muitas vezes até o próprio trabalhador, né? Se você não teve rotatividade naquela empresa, e é isso que a gente defende, que se mantenha lá, muitas vezes também não passou por requalificações necessárias. Então, como a gente, né, equilibra o jogo entre as regiões com industrialização mais madura com regiões ou dos polos que estão surgindo agora ou que surgiram há pouco tempo. Precisa haver uma política de Estado que equilibre. A gente não está falando que não tem que ter o desenvolvimento de outros polos. Pelo contrário, precisa ter. Todo mundo precisa. O que não pode é um crescer em detrimento do outro. Abandonar um para crescer o outro. A desgraça de um ser a felicidade do outro. Isso não. Uma coisa é você vai produzir, vai complementar a produção, vai colocar um outro projeto para rodar em outro lugar. Uma parte do motor, ótimo, tudo bem. Ótimo, excelente. Mas não, eu vou lá, daqui a pouco eu fecho aqui, eu tenho as isenções lá, eu vou pagar menos para o trabalhador de lá, a jornada daquele trabalhador vai ser diferente. E é um problema que nós temos, viu, Ali? Não é fácil fazer uma negociação dessa com a Vox, porque a gente está aqui no ABC trabalhando 40 horas. A maioria dos concorrentes da Vox trabalham com 44 horas. Você já tem um nível de eficiência diferente. A nossa média salarial é uma. A da maioria dos concorrentes é bem abaixo. Tem isenções estaduais e federais que essa aqui em São Bernardo não tem. Então também é uma dificuldade na negociação, porque você tem esse chamado custo ABC. Mas não é um custo que você criou. É uma condição diferente que foi dada. A gente está discutindo muito agora. Lugar. Sim, estamos discutindo agora o regime, na reforma tributária, o regime automotivo do Nordeste. O regime automotivo do Nordeste privilegia uma empresa em 5 bilhões por ano. Por ano. Então, isso, e aí eu estou falando aqui de 20% de tributo no carro. E vale a pena até a distância do grande mercado. Não só distância. 5 bi não tem conta que chega. Imagina, 20%. Então quer dizer que essa empresa que está lá no Nordeste, que concorre com uma empresa aqui de São Paulo, ela começa o dia 20% mais barato. Com a Vox, você acabou de dizer, que impacta a gente diretamente. E nesse caso é Vox, é Toyota que está aqui em São Paulo, é GM que está aqui em São Paulo, é Renault que está lá no Paraná, é Hyundai que está aqui em São Paulo. Então tem uma série de empresas que o governo está criando uma concorrência desleal internamente, porque tem um benefício fiscal lá.
Aí essa empresa faz 44 horas. O que ela... Relatório do TCU, tá? O trabalhador deveria, pelo que ela recebe, receber 20 mil por mês. O trabalhador deve receber 10% disso. Então, e o que se justifica? Né? Você não tem uma justificativa. É importante levar a empresa para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, para outras, né, cidades aqui do nosso estado de São Paulo? É importante. Mas é importante que você tenha regras claras. Ó, você vai para lá, mas você tem que manter as condições salariais igual às outras. O benefício vai durar tanto tempo. A partir de lá você, né, ande com as próprias pernas. O que não dá é para você perpetuar uma condição desleal de concorrência que acaba jogando contra as próprias negociações trabalhistas. Você sabe, Ali, que eu vejo a Jeep, a gente fala de Jeep e a gente nos remetemos ao Jeep Willys, que é uma verdade, que é um... O que a gente conhece como Jeep, né? Como Jeep. E hoje veio como Jeep, Renegade, como, né? E tá vindo aí. Isso, na verdade, é a Fiat disfarçada de Jeep, tá tudo certo. Isso é inovação. Isso é uma coisa, é uma inovação de mercado. Vou voltar a te perguntar, em relação à Volkswagen ou à Ford, você não acha que faltou este apelo? Porque assim, ó, eu tenho 50 anos de idade hoje, ok? E se você disser que eu não tenho as minhas limitações, claro que eu tenho. Você é mais novo, você tem condições de se capacitar. Não que eu não tenha condições, mas... Você é bem mais novo que ele. Nós já estamos em outra... Você é bem mais novo que o Fausto. Não aparece, né? Não. Nós estamos em outra situação, nós estamos em uma outra... A oportunidade está nas suas mãos. Mas pessoas como na minha idade, 50, 55, 60 anos, a gente está vendo a regra da Previdência mudar a cada dia que passa, porque é necessário adequar e etc e tal, não vamos entrar no mérito político. O que fazer com essas pessoas na minha idade? Requalificação. A gente lembra antigamente quem fazia Profitec tinha um bom emprego na Volkswagen. Não sei se você pegou essa época. Não peguei, mas já ouvi falar. Ó o barulhinho ruim, ó. Ó o barulhinho ruim. Que eu odeio. Já começa Acabou, a ter um problema. faz outro café aqui, pelo amor de Deus. Então assim, ó, o pessoal fazia Profitec e tinha um emprego garantido na Volks. E ser fresador na Volks era um excelente emprego, né? A universidade era para poucos e tal. Então, assim, ó, vamos contextualizar o que eu quero que você explane para a gente. Essa questão das isenções que estão lá fora, tudo certo. Será que não faltou para a nossa indústria aqui, a nossa indústria oprimida do ABCD, oprimida que eu digo por regras, tanto sindicais como do governo, não interessa, não importa. Ou pela própria matriz que dirigiu uma política de trabalho. Não faltou isso para nós, porque esse impacto é grande. A gente sente falta desse emprego. O plano de saúde alivia tudo, alivia o SUS, alivia, enfim, no modo geral. Não faltou esse plano de trabalho, esse plano. Sabe, fazer um GT de como terminar essa fase, essa terceira fase, a terceira idade? Eu acredito que você tem total razão. Acredito que as políticas de Estado elas precisam ser desenhadas e precisam ser perenes. Você precisa ter previsibilidade, até para as empresas poderem investir. Nós tínhamos um programa no Brasil, foi da época do governo Dilma, foi justamente na primeira chegada dos chineses, né? Jack Motors no comercial do Faustão, Shell e tudo mais. Foi feito o Inovaralto. O que era o Inovaralto? Todo mundo lembra do aumento do IPI para os importados. Mas esse não era o grande trunfo do Inovaralto. O grande trunfo do Inovaralto era para você não pagar aquele IPI a mais, o adicional. Você tinha que ter, primeiro, 5 etapas de fabricação no Brasil. Então você condicionava que a empresa ia produzir aqui. Você tinha que ter nacionalização de peças, você tinha que ter na ordem, a média era 57,5% do veículo ser comprado aqui. E você tinha que ter investimento em pesquisa e desenvolvimento. O que aconteceu naquele momento? Primeiro, cresceu o setor de autopeças. Segundo, empresas se instalaram no Brasil. Vocês vão lembrar que grandes marcas, até premium, veio para o Brasil. Sim. E terceiro, você teve o crescimento principalmente das engenharias nas empresas. Vocês vão lembrar do Centro Tecnológico da Toyota, Centro Tecnológico da GM lá na Goiás. Enfim, você teve um investimento nessa parte. O que aconteceu 5 anos depois? Veio o Rota 2030, né? O programa foi desmontado, já era outro governo. Mas o Rota muito longe do que preconizava o Inovaralto. Então, o Rota, primeiro, não diferencia quem importa de quem produz aqui. Sim. Já é a primeira coisa. Como você tem um país que você não privilegia quem produz nele? Já é um primeiro ponto.
Ah, mas e a livre concorrência, não sei o quê. Não, mas a Europa privilegia quem produz lá. A China privilegia quem produz lá. Os Estados Unidos, o berço do liberalismo, privilegia quem produz lá. Sim. Não porque só o Brasil não pode, né? Então, primeira questão, o Rota já não diferencia. Segundo, para você ter um investimento em pesquisa e desenvolvimento, o recurso que vai para pesquisa e desenvolvimento é o recurso que a empresa que importa deixa de pagar como imposto de importação. Então, para você ter mais recurso em P&D, em pesquisa e desenvolvimento no Rota 2030, a empresa precisa importar mais. Então, já é um primeiro contrassenso. Eu enquanto governo, estou incentivando que você importe mais para ter mais recurso no projeto, no programa que você tem. Segundo, você não é condicionado a desenvolver, né, fazer P&D naquilo que você está importando. Então, você pode fazer em qualquer coisa. Então, você vai continuar importando aquele tipo de componente, peça que você está importando, porque você não é condicionado. E pior, você não é condicionado que aquilo que você está desenvolvendo vire produção, que entre depois como um serviço ou algo que é fornecido ao cliente. Então você pode pesquisar ou desenvolver qualquer coisa que não vai acontecer nunca no mercado brasileiro. Sim. E não tem métrica. Então você não tem, ó, você vai sair daqui e vai chegar aqui. Esse recurso vai ser utilizado para desenvolver determinado setor. Então, veja, você tinha um programa que estimulava, que era o Inovar Alto, depois entrou outro que Sim. tanto faz se você faz aqui ou não, do jeito que você faz e por aí vai. Aí eu volto, Fauzi, naquilo que você mencionou. Ford. A Ford, eu vou comentar duas coisas, né? Primeiro que a Ford, globalmente, ela entrou num colapso, né? Deixou de investir, foi abandonando alguns setores que alguns nichos, né? Carro de entrada, alguns carros que para ela não fez mais sentido. Mas isso foi globalmente, não foi só no Brasil. Segundo, eu tive uma experiência de ir na China em 2017. E eu estava num centro tecnológico, uma cidade pequena lá, ó, chamava Ixim. Cidade pequena, 2 milhões de habitantes, mas era pequena. E A grande é 25 milhões. E lá já tinha aporte financeiro da Ford para desenvolvimento de veículo elétrico. Então a Ford naquele momento, ó, eu fui em 17, mas com certeza essas decisões foram antes. Sim. De apostar no elétrico, na eletrificação e continuar apostando em picapes. Desculpa, então, mas essa é a minha indagação é essa. Se em 2017 você teve a percepção que globalmente a Ford lá desacelerou, deixou de fazer as coisas que eram de entradas, tá? Eu entendi, tá tudo certo. Mas o que ela foi fazer na China se ela teve o que teve aqui no Brasil ou em outro mercado? Essa é a minha indagação, entendeu? É nessas coisas que E aí que entra o papel do Estado, não estou nem falando de governo, o papel do Estado. A Ford teve benefícios em Camaçari, na Bahia, teve benefícios quando ela comprou a Troller lá no Ceará. Então, basicamente, aquilo lá foi pago pelo Estado, por nós contribuintes. E quando ela resolveu sair, simplesmente saiu, não teve nenhuma indenização, não teve multa, não teve nada. Agora ela está vendendo lá o terreno de Camaçari, ela vai receber por aquele terreno, pelo aquele ativo imobilizado. E mais do que isso, eu sempre chamo aqui, abre aspas, né, porque eu costumo falar isso, ela está dando um tapa na nossa cara, brasileiros, porque agora, recentemente, o presidente da América do Sul, da Ford, falou, ó, a Ford voltou a fazer lucro no Brasil. Então, quer dizer, ela não produz um parafuso no Brasil, tem isenção de imposto para trazer o carro para cá, vende no nosso mercado, e o mercado brasileiro, segundo a Constituição, cadê o doutor Marcelo, né? É patrimônio dos brasileiros e brasileiras. Então ela usa o nosso mercado e não tem nenhuma contrapartida. Inclusive, pegou todo o recurso que ela teve ao longo desses anos e, né, na hora de fechar aqui, ou que não se tornou mais interessante para a matriz, simplesmente fecha o Brasil não é mercado importante para se produzir. Eu diferencio isso da Volks. A Volks, eu acho que tem um outro problema, que é o modelo alemão, né? O modelo alemão é aquela coisa um pouco mais lento na tomada de decisões, né? São mais burocráticos, né? E tem uma mania de querer colocar nos mercados aquilo que faz na Alemanha. Não, o que é feito na Alemanha é bom, então, ô, brasileiro, você tem que comprar aquilo que eu fiz em todo aqui. lugar. Então, eles ao longo do tempo têm melhorado um pouco mais. Até essa estratégia de fortalecer a engenharia local é para fazer carros e produtos que atendam o consumidor local. Não adianta querer que o brasileiro compre o carro que vem da Alemanha, porque na Alemanha aquele carro funciona.
Porque nós somos diferentes dos alemães. Poder aquisitivo, o gosto, As rodovias, estradas. tudo. E aí os chineses são muito mais assertivos. Os carros que eu estava conversando com uma das montadoras chinesas que vão se instalar aqui no Brasil, já estão importando carro. O carro que eles vão vender no Brasil é muito diferente daquele mesmo carro que é vendido na China. Porque eles entenderam que o consumidor brasileiro é diferente do consumidor chinês. Então lá na China o carro tem mais LED, tem mais luzinha, por fora ele é todo cromado e não sei o que lá. No Brasil não, ele é mais sóbrio, já não tem tanto cromado, já não tem tanta luzinha, não sei o que. Já é um carro mais com a cara do nosso mercado. E eles mudaram toda a parte estrutural do carro, parte de suspensão, não sei o que, para se adaptar às nossas ruas, ao que o brasileiro gosta. Então o carro lá é mais molengão, o nosso carro aqui é mais, o carro que vem para cá, ele é mais rígido. Então, você vê, eles tiveram a percepção de que montadoras que são mais tradicionais aqui no Brasil, que estão há anos no mercado, levaram anos também para perceber e agora que estão mudando. Então essa é a questão dos chineses. Por que eles estão, né, dominando vários setores no mundo inteiro? Porque eles são mais assertivos, são mais rápidos e não tem, apesar de pragmáticos, eles têm menos medo de errar. Então Eles arriscam bem, né? Arriscam eles bem. São bem agressivos. vê o tamanho do mercado igual o Brasil, vê a possibilidade de ser uma plataforma exportadora. Opa, o que eles precisam? Não, precisa que o carro mude isso, isso, isso. Então muda. Vai fazer um monte, não é um. Quando você fala, né, principalmente do alemão, né, quando você fala, o mercado lá precisa disso, disso, disso. Não, não, não. Aqui é o padrão, né, não podemos mudar isso. Então, isso é uma das coisas que tem dificultado a vida dos europeus, em geral. Olha, então, deixa eu te perguntar. Eu vejo por mim, para minha família, quando eu fui comprar um carro para meus filhos, eu fiquei surpreso, né? Porque nós fazemos parte de uma geração que a gente gosta de carro, né? Uhum. Aquele prazer e tal. Eu notei nos meus filhos que não fazem questão. Eles não estão vivendo essa vida. Por exemplo, eu tenho um Renegade blindado. 2014, 2015. O branco, o branco. É o branco. Sabe até a cor. É famoso, é famoso. Eu tinha comprado. Primeiro eu comprei para minha esposa, porque ela estava no Líbano, eu estava vindo para o Brasil, ficar um tempo e tal, arrumei um carrinho assim. Aí eu comprei outro carro para ela e tal, e ficou para mim esse carro. Meus filhos estudam fora, quando vieram, eu falei, né, preciso comprar um carro para os moços e tal. Aí meus filhos falaram, não, mas a gente não quiseram 2 carros, um só. Eles gostam daquele carrinho, porque dá para estacionar fácil, é carro blindado, é diesel. Então ele só quer saber de um lugar deles ir para cá ou para lá. Nós tínhamos carro por prazer. Eu vejo que a nossa geração quer carro para usar, não para transportar. Você acha que as montadoras, as empresas têm essa visão, ou foi só uma percepção minha? Não, pelo contrário. As empresas estão mudando, inclusive, a forma que elas se vendem. Não estão mais colocando... Esses dias eu não vou falar da marca de caminhões, mas eles não estavam colocando lá que eles fabricavam caminhões. Eu não Eles aguento já... ficar sem café. Eu também. Eu não consigo. Eles já começam a falar que eles são uma empresa de serviço de mobilidade. Então, a lógica tem mudado. E, gente, é natural que mude. Né? Você vai conversar com uma família europeia, né? Aqui a gente tem qual é o sonho de qualquer brasileiro e brasileira? É ter a casinha, casa própria, né? Sempre ouvi isso, a luta dos meus pais para conseguir uma casa própria e tudo mais. Não é muita vida, por exemplo, do europeu. Né? Eles preferem pagar aluguel, vai mudando de lugar e não sei o que, não é preso naquele lugar. Porque se você compra uma casa, você fica preso lá, né? Não, eles têm essa coisa mais solta. Crença limitante. Já tinha isso do carro de muito tempo. Nós é que ainda estamos apegados como objeto lá, o carro, né, que você compra, o dinheiro que está ainda... A gente ainda está na lógica da inflação, né, da inflação alta. Você compra o carro, você está guardando dinheiro lá. Essa geração mais jovem já não viveu a época da inflação, já não viveu o carro como o sonho daquela... Não é um apaixonado pelo carro, não é apaixonado por um carro. É porque o carro era um status. Hoje não é mais. Hoje o carro, para que você quer o carro? Não, eu preciso chegar em tal lugar. É bom, esse se carro ele é seu, se ele é alugado, Uber, se ele é o aplicativo, tanto faz. Então as empresas captaram isso. Não à toa,
quase todas as montadoras já têm uma empresa própria de serviço de compartilhamento ou de locação. Então você tem os dois tipos. Você aluga o carro por um mês, por um ano, né, a locação, ou compartilhamento. A empresa deixa o carro lá, você vai lá, usa, paga no cartão, larga ele em qualquer outro lugar aí, outro vai lá e pega. Então, o carro começou a virar de fato um serviço, não uma propriedade. Sim. Então, as empresas já captaram que existe a mudança, elas não estão deixando de produzir porque as pessoas não estão comprando carro, porque alguém está comprando. Seja ela mesma, a partir de uma empresa dela, que compra e disponibiliza, né, o compartilhamento ou a locação, seja a partir de quem compra o carro para aplicativo. Então, os carros estão na rua, né? Você vai sair aqui, uma dificuldade danada para sair, farol, trânsito, dificuldade de estacionar. Então, os carros estão aí e estão fazendo carro. Mas está mudando o perfil de quem compra o carro e para que ele compra o carro. Então, eu não estou comprando o carro para deixar na minha garagem. Alguém está comprando o carro para fazer as nossas viagens. Ou deixando ele paradinho lá para você usar, ir para outro lugar e outro pega e vai usando. Então existe um perfil de mudança dessa nova geração aqui no Brasil, que provavelmente vai chegar na questão da casa, né, de onde morar, como morar. Você percebe muito isso nesses apartamentos novos que estão surgindo, né, que eles são pequenininhos, chama de estúdio, que na prática ninguém fica o dia inteiro dentro de casa, não tem mais aquela coisa do fim de semana você está em casa com a família, famílias menores. Então, para que você quer a casa hoje? Eu preciso de um lugar para dormir, tomar banho, né, acordar e tomar um café, guardar minhas coisas, pegar minhas coisas. Então, esse mundo louco que a gente está vivendo, né, da modernidade, vai também criando outras alternativas e mudando aquilo que a gente conhece. Vocês que fazem móveis, né, vocês vão vendo que o perfil dos móveis também estão mudando. Né? O cara chega lá e fala, eu moro numa casa, num apartamento de 37 metros, você acha um jeito aí de colocar a cama, o armário, a mesa, aí vocês vão fazendo aqueles negócios, você abre não sei o que, cai uma mesa, o cara entra no armário, sai no outro cômodo. Você sabe que eu fico olhando quando você diz móveis e eu fico pensando naquela história de o agro é pop, agro é top, agro é tudo, eu fico... E aí a gente vai pesquisar e a gente vai olhar, a gente vê que a Embrapa construiu o agro. Uhum. E aí nós precisamos entender, quando você fala um Estado, o governo, porque ele é gerador de riqueza, ele é fazedor de empregos. Se nós tivéssemos o móveis é pop, móveis é top, móveis é tudo, nós teríamos, eu vou pedir licença, não é cunho político, tá? Mas assim, um sindicato forte é um sindicato bom, tanto patronal como o dos funcionários. E aí você vê o avanço que nós tivemos na agricultura, por exemplo, a cana era uma vez por ano, 2 vezes por ano. Hoje o cara tira uma cana, estou falando besteira, tá? Ele tira no figurativo, uma vez por mês. Tudo, a soja, Sorriso, Mato Grosso do Sul, funcionava uma vez por ano. Hoje é o ano inteiro. Então tem essas coisas que a gente está correndo... Evolução, né? Evolução. Mas não é só... É política pública. Não, mas porque assim, se você... a evolução depende da política pública, sim, é isso que eu quero dizer. Nem sempre. Pode vir a evolução da China. Vir, o cara vir com uma evolução da China. Ele trouxe um produto... Teve uma pressão política de alguém, né? Sim, mas chinês, talvez. O que nós estamos falando é de normatizar a industrialização. A indústria aqui e o comércio, no modo geral, Brasil. Né? Sim, Fausto, sem querer te interromper, né? Do jeito que tem a Embrapa para o agro, você tem a Embrapi para a indústria. Agora você vai comparar o recurso que a Embrapa tem para desenvolver com o que a Embrapi tem, é muito distante o que um tem para investir e o outro. Nem o imposto que o moveleiro paga e o agronegócio paga também. Também. É bem diferente. Se eu não me engano, eu não tô aqui com a anotação, então vou chutar a ordem de grandeza, depois a gente até pode trazer o número correto. Mas o setor automotivo, salvo engano, ele recebe de benefício algo em torno de 5 bi e paga de tributo algo em torno de 40 bi. O agro recebe de incentivo algo em torno de 300 e poucos bi e paga algo em torno de 5. Então, é totalmente desproporcional. Então, o setor automotivo e indústria em geral, você investe muito menos do que você recebe em tributos. O agro, e eu não estou dizendo que não tenha que fazer, pelo contrário, é segurança alimentar, é commodity e tudo mais, mas você coloca muito mais recursos do que volta. Então, de fato, deveria existir uma política um pouco mais isonômica.
e você reforçar os mecanismos que você tem para desenvolvimento. Então a Embrapi poderia ser um baita de um apoio, por exemplo, para o setor moveleiro, para investir em tecnologia, para buscar inovação, para ser mais competitivo, para ter um suporte em termos de gestão, porque muitas Nunca nem vezes tinha são ouvido empresas falar em menores. Também não. Eu ia falar isso para ele agora. Mas existe. É a Embrapa da indústria. Empresa brasileira, Embrapi de pesquisa e inovação na indústria. Pesquisa industrial. Então tem. Eu queria que voltar, assim, a gente vamos conversando e a gente acaba saindo um pouquinho do... sabe, a gente está falando sobre a questão da gente contrapor aqui, né? Sobre a questão, você comentou sobre 5%. No caso das indústrias meros mortais como nós, simples mortais. Sem nenhuma isenção, só com obrigações? Nenhum subsídio, nem... Nós estamos falando de um número muito, muito superior. Então, a preocupação está, às vezes, que nós temos que agir, temos que ter uma resposta, temos que ter uma condição baseada nas leis que muitas vezes o sindicato de grandes empresas, como você representa, acaba surtindo no mercado. Ou seja, vocês acabam sendo uma meta de como vai se tornar a questão da trabalhista, algumas exigências disso, daquilo, ou até a pressão que grandes sindicatos têm em fazer acontecer leis trabalhistas e etc. Quando isso reflete para os meros mortais, simples mortais como nós, é terrível, cara. Eu vou te dizer que eu estava vendo, a gente comentou com isso outro dia, acho que foi com o Rafael mesmo, não sei com quem que foi. Eu recebi uma notificação. Ministério Público. Essa do Ministério Público, teve outra que eu lembrei, cara. Chegou uma notificação para mim, eu juro por Deus que nem eu nem meus advogados sabia que existia aquele órgão. Te juro mesmo. A gente nem sabia da existência do órgão. Saímos caçando pessoas, aí descobrimos um órgão único que tínhamos que ir lá. Então, às vezes, a gente não consegue... porque assim, um empresário normal, assim... É um fator complicador. É muito complicado, você não passa o dia inteiro, você não tem um corpo jurídico. Então a gente precisa entender, eu vejo assim, que na questão do movimento sindical, deveria ser bem separado, olhado com mais sabe, uma forma com mais lupa, assim, sabe, com uma coisa mais próxima. E não comparar os pequenos empresários com o Volkswagen. O dia que a gente se tornar o Volkswagen pode exigir o que quiser da gente, não é isso? Certo. E você tem alguns movimentos, eu estou falando contigo porque você faz parte de um sindicato que é um sindicato de sucesso, talvez, não sei comparar, mas talvez o que mais conhecido do Brasil, foi o presidente Lula, foi esse presidente do sindicato, então talvez o mais emblemático do Brasil. Mas existem sindicatos, de fato, eu tenho que te dizer a minha opinião, que seria bom até para o trabalhador que eles não existissem. Vou ser bem sincero. Quando estivemos com o deputado federal Vicentinho, ele falou, existem sindicatos que tinham em sua base mais de 100 mil colaboradores, trabalhadores. Mas só 2% eram sócio. Não representa ninguém. Ele não representa ninguém. Eles queriam receber o valor sindical. Nós, na minha empresa pessoal, tivemos dificuldades com uns sindicatos e com outros sindicatos ajudaram a acontecer. Colaboraram no nosso... Então eu acho o seguinte, que eu acho que até para defender essa ideia do sindicalismo, eu acho que vocês, fica aqui minha sugestão, claro, fazer uma autocrítica, especialmente o sindicato metalúrgico, vocês são muito emblemáticos. Vocês têm que fazer acontecer. Seguir exemplo. Até porque hoje... Manter o emprego do pai de família. Nós temos aqui quantos mil sindicatos? Você tem ali, parece que das ações trabalhistas mundiais, o Brasil tem 90%, eu não sei se esse dado é verdadeiro, se esse dado é verdadeiro é terrível. O doutor deve saber disso. Né? Não sei se isso é verdade, 80%, 90%. Não é tudo isso, mas o passivo trabalhista brasileiro é muito alto. Agora, Alice, você me permite, por favor. Né, eu quero só pegar o gancho que você está falando. Primeiro, ações trabalhistas. Existe um excesso, um exagero, mas é uma parte pequena. Uma outra parte grande das ações trabalhistas tem a ver com o direito líquido e certo.
trabalhador que é demitido, isso é indiscutível. não pagou verbas rescisórias e o dono da empresa falou, vai procurar na justiça. Se limpasse só essa parte aqui, você ia ver que o passivo trabalhista brasileiro ia reduzir muito. E aí ficaria até mais fácil de ver os abusos. Mas aí você está falando das grandes empresas ou das pequenas De empresas? tudo. Mas será que essas pessoas que digam, vai procurar o seu... Desculpa, eu acho que... Bom, precisa ver o Não, dado. aí é estatística. É estatística? Tá bom, é que eu não vejo. Eu já vi pessoas, por exemplo, me processando por coisas que... Até na audiência eu perguntei se eu atropelei o cachorro dele, se eu... O cara ganhava R$2.000 por mês. O cara conseguiu entrar com uma ação de 1.400.000. Se eu perco... Não, ele tem direito de pedir qualquer coisa. Não tem. Eu não acho que tem. Desculpa, eu acho que tem que ter limite. Sim. Não, mas calma, respira aí. Eu acho que tem que ter limite para as coisas, entendeu? Eu sou moderador agora. Não, eu acho que tem que ter limite para as coisas, porque assim, quando você pega... O limite, e é isso que eu coloquei aqui. Primeiro, o que é líquido certo não cabe discussão. É indiscutível. Mas você acha certo? Isso não deveria nem ir para a justiça. Isso deveria ser resolvido numa audiência de arbitragem, alguma coisa assim. Porque imagina, o trabalhador é desligado, tá tudo certo, foi desligado. Tem que pagar as verbas que estão estabelecidas. Ele tem que entrar na justiça, pagar 30% do advogado, então aquilo que era dele, 100% dele, já não é mais 100% dele, é 70% dele. E esperar sei lá quanto tempo da justiça. Essa parte, limpando essa parte, que é o direito líquido e certo, aí nós ficaríamos com as exceções, com os abusos, etc. Era mais fácil da gente ajustar as questões legais. Segunda coisa, você falou o número de sindicatos. No Brasil hoje tem 17 mil sindicatos. 6 mil são patronais, tá? A gente só pensa em sindicato de trabalhadores. Não, mas eu tô falando em geral, porque... 6 mil são patronais. Você já fez parte de algum sindicato trabalhador, de patronais? Não. Não existe pra gente. Então, Esses 6 mil Não é que não existe. Existe para algumas pessoas e nós não temos tempo. É aquilo que ele estava falando agora há pouco. Esses 6 mil não representa, gente. Então, mas precisaria ser feita uma discussão, uma reforma sindical para você, de fato, ter sindicatos que representem. Precisa, é isso que eu estou dizendo. Dos dois lados. Porque, esses dias comentando com um trabalhador lá na Vox mesmo, ele falando da dificuldade da negociação e tudo mais, eu falei que bom que é difícil. Que bom que é difícil. Porque isso quer dizer que os interlocutores são preparados. Eu não quero discutir com uma empresa que o interlocutor é fraco, porque qual a confiança que eu vou ter no acordo que eu vou firmar? Sim. E a empresa tem que ter a mesma lógica. Como que eu vou discutir com um sindicato que não representa ninguém? Isso daí não vai se firmar. Pelo contrário, para boa relação, ambos têm que ser respeitosos, mas têm que ser capacitados e firmar aquilo que é apalavrado, aquilo que é acordado. Sim. Então, para os dois lados, é importante que os interlocutores sejam fortes. O sindicato patronal, que representa de fato as empresas, e um sindicato de trabalhadores que de fato represente os trabalhadores. Isso precisa passar por um clivo de uma reforma sindical importante. E a terceira coisa, Ali, né, você falou da questão do sindicato, do nosso, né, dos metalúrgicos do ABC. A gente já tem um olhar diferente, porque a nossa base é igualzinha à realidade brasileira. Os maiores empregadores da nossa base e os maiores empregadores no Brasil são as pequenas e microempresas. Sim. Corresponde a 70% do número de trabalhadores. Pequeno e micro. A gente fala, é a grande, né, a multinacional que emprega a maior parte. Não. As empresas com mais de 1.000 trabalhadores representam algo em torno de 1% dos trabalhadores brasileiros. Mudou, hein? Não, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi. Os maiores empregadores sempre foram as pequenas e micros. Domingos tinha uma estatística muito boa sobre isso. Então, de fato, a gente tem o olhar. Uma coisa é você negociar com a Vox, você faz um acordo de 5 anos, você estabelece meta e tudo mais. Outra coisa é você discutir campanha salarial, que a gente já está passando por ela. Agora. Você está falando de média empresa, pequena empresa, e você tem as empresas que você muitas vezes nem enxerga. Porque são lá as oficinas mecânicas, né? O trabalhador que muitas vezes ele mesmo foi lá, montou junto com a família, não sei o quê. Você trata já diferenciado. O que eu acho que a gente precisaria melhorar, o sindicato melhorar para enxergar essas empresas reconhecerem também a necessidade dela dialogar, criar interlocução e tudo mais, e os governos terem um olhar diferente para essas empresas. Não adianta só criar o simples e achou que resolveu o problema das pequenas e micro. Ajudou muito. Mas não resolveu tudo. Mas não é só isso, Como que você potencializa essas empresas? De novo, eu falei de gestão aqui. A gente teve, dentro do Rota, o sindicato pautou um programa de qualificação para os ferramenteiros, trabalhadores, precisa aprender a lidar com o CNC, com 3D, né, com virtualização.
Ó, mas o dono da empresa também precisa aprender. Sim. Porque muitas vezes é o quê? Era um ferramenteiro de uma fábrica grande, foi lá, montou um negócio, Foi cresceu, demitido. contratou, ele virou um empresário. Mas ele não sabe ser empresário, ele sabe fazer. Então, esse cara precisa passar por um curso de gestão, ele precisa ver a importância de ter uma contabilidade que foque lá no dele. A reforma tributária é importante porque os pequenos e os micros sofrem, porque as coisas mudam, você não sabe o que está acontecendo, você pagou e não sabe se pagou certo. Né? Esses tempos conversando com os empresários, aí menores, estavam sendo multados porque pagou mais do que devia, mas pagou errado. Ele estava sendo multado de novo. Né? O cara estava desesperado, ia perder a empresa por causa disso. Então, pô, como você facilita o sistema? Essas coisas precisam ser bem olhadas. Agora, como você olha? Né? Não adianta a gente falar, não, o governo, quem quer que seja o governo, resolve aí. Como você monta, né, de fato, pegar aqui o caso das empresas pequenas, microempresas, como você junta, né, todo esse pessoal para discutir qual seria o melhor modelo? Que aí também vai do interesse da participação, né? Sim. Muitas vezes você também quer chamar para conversar, o cara fala, se pôr negócio na minha empresa, o resto eu sei fazer. Tá faltando negócio. Não, filho, né? Vamos conversar como que é. Um olhar diferente. Como que a gente organiza isso? Como a gente cria polos de produção? Como uma empresa complementa a outra? De repente você não faz tudo, mas o outro faz. Você pode juntar serviços. Vocês vão ser mais competitivos. Vocês vão explorar outros mercados, né? Então, tem toda uma discussão que precisa ser feita. Mas talvez uma das partes mais importantes, que é uma vivência que a gente escuta muito, a gente fala, né? Escuta muita base. Trabalhador, o que você precisa? O que está acontecendo? O que está pegando? Qual que é o melhor caminho? Isso precisa acontecer em todos os lugares, inclusive no setor empresarial. Né? Como a gente se organiza para a gente pautar o melhor caminho para nós? Pô, o grandão tem a isenção. Por que ele tem isenção? Eles se juntam, né? Disputam. Ele sabe pedir, né? Mas se juntam, faz lobby, pauta, organiza, sai o projeto, ele sabe que sai o projeto. Vocês mencionaram aqui, ó, eu não sei o que é Embrapi. Então, provavelmente, vocês não sabem uma série de programas que existe, que vocês poderiam se credenciar, poderia ter algum tipo de, né, eu não vou nem falar benefício, mas alguma facilidade, algum incentivo. Inovação. E não tem. Você sabe que aqui, só para complementar, Claro. até te ajudar, São Bernardo foi o maior polo de imóveis. Hoje... E de automóveis, né? Não, mas vamos falar automóveis. Mas cinema, vamos e falar, no gastronomia. nosso caso, tinha mais de 100 fábricas, indústrias aqui. É Tinha isso? muito mais de 100 indústrias. Quantos tinha? Tinha 176, se não me falha. Posso 176. até buscar E esses hoje dados. tem quantas? Ah, Acho que meia dúzia tem. não, mais. não. Ainda tem algumas indústrias. Vamos colocar 20? Vamos colocar 40, 50? Duvido, Eu mas vamos lá. concordo com o Fauzinho. 40, 50. Mas, Que a gente não enxerga esse povo. Não, mas não, eles- não, 40, 50. mas assim, a questão toda é o seguinte, para onde que foi esse pessoal? Por que as empresas não estão mais aqui? Elas foram embora atrás... Eles não souberam lidar com a questão de custo de trabalho, não souberam lidar com a questão de logística. Eu acho que não teve caráter sucessório. Eu não sei, eu acho o seguinte... É um problema também. Porque se você Fauzi, vem, ó, ficou mais barato trazer do Sul. deixa eu te explicar, ó. Você fala com o Sul, o cara traz os Sim. móveis. No teu caso é diferente, porque você faz móveis específicos. Sim. Você não vende móveis commodities. Sim. Você vende uma solução. Eu sou um alfaiate dos móveis. é isso que ele Exatamente. quer Você dizer. chega lá, qual a diferença? O modelo para São Bernardo, quem vê de fora, às vezes vai melhor do que quem está dentro, sim. tá, Fausto? Eu estou olhando para vocês de fora. Minha família está lá, mas eu Sim. tenho uma visão. O caráter dos móveis em São Bernardo do Campo ficou para poder ter fábrica, justificar uma fábrica nessa região para móveis, ele tem que ser um modelo específico. Ele não pode vender sofá de 3 e 2 lugares, mesa. Igual a todos. Essa garrafa com água. Isso aqui deixa para as grandes empresas que conseguem ter uma mundial mais barato, ter isenção, ter não sei o quê, ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e fica lá no Sul. Entendeu? Fica lá no Sul. Você vai sobreviver. Por quê? Porque você tem dinheiro pra caramba. Eu queria, Precisamos conversar sobre isso. eu tenho três. Ô, Elton, eu tenho 3 coisas na minha vida que eu gostaria. E ele faz um negócio específico, entende? Eu acho que você vai sobreviver. Mas aí, faz uma fábrica de cadeiras. Faz cadeira. Tem o Zezinho da Mas Delinear, é um ou que é em São Paulo, e ele é um cara especialista em cadeira, que inova. Entendeu? Eu tô falando, veja, lógico, que não é passou o por uma caso situação aqui, mas ruim só trocando também. uma informação Sim, sindical, né? que passou uma situação ruim também. Mas olha, eu queria fazer esse comparativo que teu pai foi metalúrgico. Foi metalúrgico. E você é oriundo, então, de um pai metalúrgico que você fez parte de uma base que um dia o sindicato te ouviu como você fez
Ó, vamos ouvir a base, o que ela Só precisa. eu comi o bolo. Tem hein? pessoas da base que fazem demandas pertinentes e são ouvidas, e tem pessoas da base que não fazem. Então você certamente para estar na diretoria administrativa, porque você é um cara que fazia parte da base com demandas inteligentes, com demandas importantes, pautas importantes. O que ele quis dizer, Como é que tá aí? Tá zerado. o que ele quis dizer, Precisamos abastecer. o que ele quis dizer em relação, Carro sem gasolina não anda. o que ele quis dizer em relação à ação trabalhista, por exemplo, é assim, ó, o Wellington foi despedido da Volkswagen. O Wellington é o seguinte, ó, esse aqui, o seu sindicato é um sindicato que faz uma homologação e nós vamos homologar no seu sindicato porque lá tem validade jurídica. Tá tudo certo. Na pequena empresa, eu não tenho, tá? E veja, eu não tenho ação trabalhista. Graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com os meus funcionários e pessoas de muito tempo. Mas não é a grande maioria, porque às vezes a pessoa não sabe, não tem esse diálogo, não tem essa proximidade. E a pergunta dele, que eu tenho certeza que é essa, sim. A questão da demanda de ação trabalhista não é assim, bom, já que eu vou te pagar aqui agora e você vai reclamar depois, vai lá logo Não é reclamar. barato. Você entende? É isso que ele Se tá... você olhar a visão dos empresários pequenos e médios, eles não faz sentido Se isso for- financeiro. Pagar agora e pagar depois. O que faz, o Você que não você paga falou, duas vezes. o que você falou agora agora há pouco, disse que se nós tirássemos esse contingente e ficássemos só com aquele seria mais fácil, é sobre isso que nós estamos falando, entendeu? Não é assim, você é um cara que tem muita ação trabalhista. Não, Wellington, não tenho. Meus funcionários têm 20 anos, 25 anos comigo, 18 anos comigo. Eu tenho pessoas que já se aposentaram. Enfim, eu acho que do couro sai a correia. A Volkswagen sem os trabalhadores não faz nada e os trabalhadores sem a Volkswagen também não faz nada, tá tudo certo. Eu só acho que eu estou falando é o seguinte, só resumindo, é que eu estou falando isso para ele, que ele não tem nada a ver com nossos Sim, sindicatos, sim. até eu mexo Não, com não. o sindicato de alimento. Mas eu É acho que a gente vocês... enxerga eles como uma coisa... Mas não adianta falar, Sindicato Metalúrgico do ABC, eles são mais notórios no Brasil. Sim. Você tem mais notoriedade. Sim. Eu acho que sempre Tem saindo... ações, né? A palavra de vocês é importante para todo mundo, para toda questão do mundo sindical. Então eu vejo assim, trouxemos um assunto aqui, questão dos carros híbridos. Quantos sindicatos estão fazendo esse tipo de trabalho igual? Ou tem sindicato que só aparece para fazer briga na porta da fábrica no dia da... É disso que nós estamos falando. Não dá. Você não apareceu o ano inteiro. Mas eu vou voltar depois falar duas coisas da Vox, mas vamos lá. antes disso eu acho que a gente vai convergir numa situação que talvez para nós é mais grave, mas foi a reforma trabalhista. Reforma trabalhista, no caso dos trabalhadores, foi prometido gerar emprego, não gerou. No caso dos empresários, dos empregadores, foi prometido gerar segurança jurídica, facilidade, essas coisas, né? E não gerou. Agora, por quê? Quem projetou ou quem incubou a reforma trabalhista? Foi a CNI, Confederação Nacional da Indústria, que representa as grandes indústrias, não representa os pequenos industriais, não representa o cara do comércio, essas coisas. Então fizeram um geralzão sem conversar com ninguém, então não conversaram com vocês, não conversou com a gente, que é um sindicato grande, não conversou com o sindicato pequeno, não conversou com ninguém. Goela abaixo. Goela abaixo. Então qual que é o que hoje o governo precisa fazer? Está se discutindo a revisão da reforma, não está nem falando sobre zerar, tirar a reforma, revogar a reforma. Não, vamos conversar sobre essa reforma aqui. Quem precisa discutir? Quem precisa chamar? Precisa chamar todo mundo. Precisa chamar acadêmico que tem estudado, como que é as leis trabalhistas em outros lugares, como faz para modernizar, não sei o que precisa atualizar. A reforma trabalhista, que já deveria ser moderna, não trata da questão desses empregos por aplicativo, não trata das inovações que têm acontecido no mundo do trabalho. Não escutou os pequenos empresários, precisa ouvir. Não escutou os sindicatos, precisa ouvir. Então, precisa voltar todo mundo para a mesa e falar, vamos lá, o que dessa reforma funciona? Funciona isso, isso, isso. O que não funciona? Não funciona isso, isso, isso. O que precisa para funcionar? Qual é o olhar que precisa ter? Como a gente resolve essa questão das demandas trabalhistas? Para que se você pagar certinho, não precisa um juiz falar se você pagou certo ou não. Né? Ter alguma coisa antes, para evitar os abusos ou qualquer coisa do tipo. Então, essa seria uma reforma ideal. Que você escute todo mundo, as dificuldades de todo mundo, onde dói o calo de todo mundo, para você fazer um bom desenho que seja bom para o país. Se o empresário está bem, se o trabalhador está bem, o país vai bem. Sim. Esse é o ponto. Ninguém quer levar vantagem
de um lado ou de outro. Eu imagino que não. Então, esse é o ponto, e a maior crítica nossa à reforma, muito mais do que os pontos da reforma, foi a maneira que ela foi construída. Né? Num curto espaço de tempo, goela abaixo, sem discussão, e que de fato não resolveu os problemas que existiam. A gente continuou com os mesmos problemas de antes da reforma, mas numa condição que tem uma reforma que, né, um tanto de pontos lá que ninguém pratica porque são inócuos. Então nós precisamos ter, de fato, uma rediscussão da reforma trabalhista que olhe as ponderações que vocês estão fazendo, as ponderações que eu estou fazendo, as ponderações que outros que não estão nesse debate nosso aqui estão fazendo. E existe. Então, é chamar para construir a várias mãos. Vocês me permitem, eu queria comentar duas coisas. Por favor. Ainda A ideia é essa, né? voltando lá na questão da Volks e dos carros híbridos. Primeiro, que na Volks a gente embutiu no acordo algo que eu acho, e os meus companheiros dos outros sindicatos acham também, que é algo inovador. E por que eu falei dos meus outros sindicatos? Que a negociação foi feita entre os 4 sindicatos, onde tem representação da Volks, então aqui São Bernardo, Curitiba, Taubaté e São Carlos. Então os 4 sindicatos estavam na mesa com a Volks. Então cada um foi feito um acordo, foi aprovado em cada planta, mas a discussão foi conjunta. Então também um pouco da dificuldade de você fazer, né? Você está falando de sindicatos diferentes, Sim. realidades diferentes, culturas Pensamentos diferentes, mas conseguimos convergir. Mas o ponto que a gente considera inovador, nós criamos, justamente pensando na discussão da reforma previdenciária, nós criamos uma cláusula que a gente está chamando de programa de pré-aposentadoria antecipada. O que é isso? Imagine um trabalhador de linha de montagem ter que ir até os 65 anos, né, de trabalho. Dificilmente ele consegue. A questão da saúde, do tempo, da idade pesam para quem está lá no dia a dia da produção. Então, inspirado um pouco nessa lógica, a gente fez o quê? É uma cláusula, a gente acha que a princípio vai ter pouca adesão, mas a ideia é que ela seja perene, possa ter mais adesão lá na frente e que ela até se torne política pública. Então, para o trabalhador de produção, o acordo está falando com 60 anos homens e 57 mulheres, mas a ideia é flexibilizar um pouquinho para baixo. Ele pode entrar no programa, aderir ao programa, é feito o desligamento desse trabalhador, dessa trabalhadora, ele recebe as verbas rescisórias e passa a receber, né, a fábrica está montando um consórcio para fazer isso, para fazer esse pagamento, ele passa a receber 50% do salário nominal, né, mensal, até ele chegar aos 65 anos ou chegar à aposentadoria, né, o que vai acontecer primeiro. Mais o plano médico familiar e mais o INSS como se ele estivesse trabalhando, né, o teto do INSS, no caso lá da Volks. Eu tô vendo a cara do Aline, ele tá falando, pô, como que eu pago esse negócio aí? Calma, eu ia fazer pergunta agora. Isso funciona lá na Volks. E a ideia, de novo, é colocar o espírito para que isso se torne política pública. Mas na Volks da Alemanha tem um programa parecido. Então a gente também olhou como funciona lá para aplicar aqui. Então a Volks não tem... aquele trabalhador ele precisa ser alocado numa outra área. Você começa a ter dificuldade de alocar. Precisa de gente no processo produtivo. Para você não simplesmente dar o pacote para a pessoa, você criar um problema para a sociedade, né? Porque aquela pessoa vai sair sem se aposentar, como que ela vai fazer? Sim. Então a gente criou isso. Isso, de fato, o custo do PDV ou desse programa é muito semelhante, mas para a empresa, o trabalhador sai da conta, né, do trabalhador efetivo, então ela pode recontratar alguém para o lugar, mas você não deixa esse trabalhador descoberto. Então a gente está considerando esse um ponto inovador desse acordo. Você pode ter isso influenciando em acordos de outras montadoras ou de grandes empresas e, de novo, podendo até virar política pública. O governo pode olhar para isso e falar, não, como que a gente faz com trabalhadores de produção nessa condição? Justamente porque a reforma da Previdência trouxe uma situação, de novo, para quem é de produção, o artesão lá do Fauzi é uma outra história, o manutencista é uma outra história, o líder é uma outra história, mas o trabalhador de produção, você começa a ter problemas. E o ponto ele é voluntário. Então, se o trabalhador está lá com 60, 61 anos, ele está bem, vai continuar. Toca o barco. Mas se ele tem uma outra condição fora, não sei o que, ele pode levantar a mão e falar, ó, eu quero aderir a esse programa. E a gente vai ver se vai ter adesões para rodar um piloto, para ver como ele se comporta na prática. Mas é um ponto que a gente está olhando com
né, com atenção, mas também com essa questão que é uma cláusula inovadora. Não existe parâmetro, referência em outros acordos no Brasil. Então isso eu queria destacar aqui com vocês. E o outro assunto é justamente sobre essa discussão dos híbridos. É uma conversa que o sindicato tem puxado há muito tempo. Né? Antes eu vim para a administração, eu estava numa pasta que a gente chamava de indústria. Hoje que eu ocupo é o companheiro Arualdo, um bom companheiro para vocês conversarem. E a gente já vinha discutindo como ficaria a eletrificação no Brasil, né? O mundo começando a mudar a propulsão veicular para elétricos, e o Brasil como ficaria nisso. Então a gente, além de acumular em relação aos elétricos, em relação aos potenciais que o Brasil poderia ter, a gente fez um ciclo de debate envolvendo governos, academia, os próprios sindicatos, que a gente chamava de motor do futuro híbrido etanol, que era falar do etanol com uma solução brasileira para descarbonizar, mas sem perder a oportunidade de você aprender a lidar com o elétrico. Então, quando a gente entra nessa discussão com a Volks, a gente consegue firmar um acordo para a produção de carro híbrido, isso também vem de encontro com uma pauta que o sindicato já vinha debatendo em termos de políticas públicas. A gente tem apresentado, em maio nós apresentamos um documento nas mãos do presidente Lula, fazer um diagnóstico do setor automotivo, caminhões, ônibus e carros, no Brasil, no ABC, e tinha um conjunto de propostas que a gente encaminhou. Uma das propostas era, né, como o Estado, potencializa aquelas capacidades que o Brasil tem para fazer inovação no setor automotivo. Não só copiar a ideia da eletrificação lá da Europa, porque lá é um mundo, aqui é outro. Então, como a gente desenvolve as nossas potencialidades aqui no Brasil? Então, uma discussão é o híbrido. A gente não vai ter, infelizmente, infraestrutura de elétricos em tão pouco tempo no Brasil inteiro. A gente ainda tem dificuldade de abastecimento de gasolina e etanol em muitas regiões, como a gente já está falando de elétrico, né? Então, o híbrido pode resolver uma parte desse problema. Tem uma outra discussão que a gente precisa ver como evolui, que é o próprio posto de combustível, né? Hoje o Ali vai lá com o Renegade branco dele lá, para lá 5 minutinhos, abasteceu, vai embora. Quando ele chegar com o carro elétrico dele lá, como que funciona? Demora mais. Como que vai ser o modelo de serviço que vai ser oferecido? Precisa ser discutido. Tem uma questão que é o atendimento tanto de manutencista quanto de socorrista. Carro elétrico você não vai chegar lá serrando ele no meio, não sei o quê. Não dá, né? Tem que preparar esse pessoal. Então você está discutindo qualificação. E você vai aprender a lidar com ele, com a manutenção dele, para depois, de fato, você explorar as capacidades brasileiras para desenvolver o veículo. Então, Isso nós estamos falando de 2027? Eu não estou nem falando só de Volks. Nós apresentamos isso esse geral. ano e vem acumulando ao longo dos anos. Porque, de novo, a gente entende que o Brasil pode explorar algumas tecnologias que são muito nossas. Nós estamos falando de carro a célula de hidrogênio. O que é isso? Ele é um carro elétrico, ele é um motor elétrico, mas você, por exemplo, abastece com etanol. Você tem um conversor dentro do carro ou do veículo, ele quebra a partícula de etanol e com o hidrogênio ele gera energia elétrica. Vai lá para a bateria móvel. Então, esse carro não é combustão, não tem um motor a combustão. Ele só usa o etanol para poder... Só usa o etanol para tirar a célula de hidrogênio e gerar a energia elétrica. Isso está em estudo, muito incipiente, mas é algo que o Brasil pode intensificar a pesquisa e desenvolvimento. Organismos igual o FAPESP, Fundep, essas coisas, FINEP, pode apoiar, né, aportar recurso para desenvolver isso, e pode ser uma solução para a gente ter, de fato, uma cadeia de produção, o ciclo, né, desse veículo totalmente descarbonizado, até, né, você ter crédito de carbono no ciclo de produção desse veículo. Então, são soluções brasileiras que a gente pode apoiar, que a gente pode investir, e não necessariamente a gente simplesmente copiar o modelo que outros países... O híbrido que nós estamos falando, vai ter que carregar lá? Ou ele é o híbrido... Não, híbrido não, a gente não está falando de carregar. Existem também híbridos que é plug-in, né, que você põe na tomada. Mas os híbridos no Brasil normalmente não são de carregar. É do motor, combustão e tal. Se você pega plugins com a Enel sem luz 4 dias, 5 dias, né, velho? O cara fica sem carro, sem casa. Pôr um pouquinho de etanol lá também. A Toyota hoje já tem, né, carro híbrido e ele funciona no sistema de... Você regenera a bateria com a frenagem, né? Sim.
Então você diminui o consumo e diminui Eu vi, se não a me emissão engano, de uma poluentes. reportagem sobre a Nissan ou Toyota, que não queria entrar no carro elétrico, não acreditava nisso. A Toyota tem uma questão, a Toyota tem o carro elétrico, a Toyota, inclusive, ela fala que ela tem todos os modais, né? Combustão, elétrico, hidrogênio, híbrido, mas é uma aposta da matriz no Japão, os híbridos. Pode ver que a Toyota tem híbrido já de muitos anos. Não no elétrico, né? Não puro, mas ela tem os carros puros também. A Nissan era justamente uma das empresas que estava desenvolvendo essa tecnologia do hidrogênio. Então, ela tinha um carrinho rodando nessa lógica de você abastecer com combustível, que não precisa ser só o etanol, é que no caso brasileiro o etanol faria muito sentido, e você fazer a quebra da partícula do hidrogênio para gerar energia para o carro. Agora, tem outras empresas, os chineses estão vindo já com, por exemplo, os híbridos, né? Tanto o BYD quanto o GWM estão trazendo carros híbridos, e agora eles estão tentando nacionalizar uma parte da engenharia para ser flex, para também usar o etanol. E aqui para nós, né, a gente tem uma vantagem de não depender exclusivamente da gasolina quando a gente fala do etanol, né? E mais do que isso, eu não sei se vocês já viram esse estudo, de vez em quando a gente tem uns quebra-pau com o pessoal só dos elétricos, mas é fato. Quando a gente faz a medição de um carro, né, do que ele polui, se você mede, claro, né, o que a gente chama do tanque à roda, que é o que o carro polui, você põe lá o etanol ou energia elétrica e vê o que sai no escapamento, claramente que o elétrico não polui nada. Sim. Mas quando você leva em consideração o do poço à roda, então da produção do combustível, seja a gasolina, o etanol ou a geração de energia elétrica, até o escapamento do veículo, não vale a pena. Não, se você pega um elétrico europeu, que normalmente são termoelétricas ou usina nuclear, né, para gerar energia, compara com um 3 cilindros nosso a etanol aqui no Brasil, eles são equivalentes em termos de emissão de poluente. Então a gente tem espaço para avançar no desenvolvimento de motores a etanol, com eletrificação junto. Com a quebra de molécula. Então tem. Então o que o Brasil precisa fazer? De novo, aproveitar esse bom momento para a gente desenvolver produtos que tenham a nossa cara, que aproveite as nossas potencialidades e que a gente possa exportar para mercados semelhantes ao nosso. Está no tempo ainda, na sua opinião, está no tempo ainda? Já amadureceu e nós passamos do ponto? Não, nós estamos em tempo ainda, porque essa questão dos elétricos ainda é um ponto problemático, né? A Europa está batendo cabeça, os chineses estão muito mais avançados, os europeus estão batendo cabeça, ainda não perderam, os chineses passaram os europeus na discussão da eletrificação. Então o Brasil pode aproveitar essa confusão e entrar no meio. Você sabe que eu lembrei um fato agora? A gente faz entrega com caminhão a diesel, né? Na verdade é caminhonete, porque caminhão não pode, mas se for um caminhão equivalente ao caminhão, uma caminhonete com tamanho de caminhão, tá tudo certo. Essa legislação pega todo mundo, né? E aí eu vi um caminhão outra vez passando elétrico, veículo 100% elétrico. Eu falei, cara, tá aí, é um apelo, eu quero fazer entrega dos meus móveis 100% elétrico. Vou trocar tudo caminhão. Alô, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Pô, cara, eu vi um caminhão da sua marca aí, agora, elétrico. Você gostou? Cara, eu tô apaixonado. Quanto é que é? 500 mil reais. Tá bom. Eu já ligo pra você. O amor passou. A paixão acabou. O apelo acabou. Acabou, Então, assim, tá muito distante da nossa realidade. Assim como você fala do etanol também, todo mundo comprava carro a álcool para dar partida à gasolina. Até o cara descobrir, o cara da usina descobrir que ele podia deixar mais caro o etanol. Quando saiu a folha do A4 sim. de reciclável, eu queria colocar no escritório, falei, vamos tirar essa folha branca e colocar. Era 2, 3 vezes mais caro. Eu tô vendo que você é um cara de boas ideias, mas tá ficando muito caro essas suas ideias. O problema é que ele tem muito bom gosto, né? Eu não tenho tempo e dinheiro, cara. O resto nós temos. Agora, tudo. Sobre o elétrico, quando a gente fala de caminhões, né? Esses caminhões, esses VUC, né? Que é os caminhões que podem rodar dentro da cidade. E ônibus, eu discuti muito tempo em indústria 4.0, né? Então, eu vou usar o mesmo exemplo. Tinha um negocinho, vocês nem devem dar mais bola para ele, que chama pendrive. Já ouviu falar de pendrive? Pode ver que até hoje o pendrive tem um designzinho que ele tem uma bolinha lá. Você sabe para que é aquela bolinha? Não. Para pôr no chaveiro. Porque o pendrive era muito caro. Então, para você não perder, você colocava no chaveiro
Assim, você fala aquela fissurinha. Isso, Tá, para não perder. tá. Até hoje ele tem a fissurinha, mas hoje você sai chutando pendrive por aí porque ele ficou não. barato. É uma tendência da tecnologia. Com o passar do tempo, você vai melhorando, Sim. vai reduzindo o custo, vai Sim. aumentando a escala. Então, caminhão, principalmente VUC e ônibus, existe uma tendência de redução de preço. Pode ser que daqui uns anos, ou nem tantos anos assim, mas anos com certeza, a gente vai estar batendo um papo aqui, eu vou estar com menos cabelo, mas você vai estar falando, pô, eu comprei o ônibus elétrico, o caminhão elétrico lá para fazer entrega. Então, Existe. é que é uma realidade, Ainda é uma necessidade muito hoje, novidade. Ainda é muito novidade. O que tem é muito feito sob encomenda. Por exemplo, a Ambev foi lá e isso aí, encomendou para a Volks foi da 1.000 Ambev caminhões que eu vi. elétricos. A Ambev tem condição de fazer isso. Mas Será? também é um apelo, né? Esse é o apelo que ele colocou também, porque eu acho que para questão de custo não ajuda. Então eu não vou levar, Cara, eu vou levar pior tua que- cerveja que deixa bêbado sem poluir o ar, tá Não, ótimo, mas né? o pior é que tem uma vantagem de custo enorme. Para eles tiveram vantagem. Primeiro, você economiza no combustível. Segundo, você melhora a eficiência. Você imagina, o caminhão dentro da cidade, primeira, segunda, anda, para. O elétrico, ele é automático. É um você canhão, pisou, ele cara. vai, Ele é um canhão, cara. parou. Não, mas aí você também tem a questão que chega uma hora, dizer que essas baterias aí não. Que deu problema, joga fora o caminhão. Mas é isso que tá, Não joga. isso que tá impedindo, né? Esse é o problema, não joga. Na verdade, a bateria é uma coisa que ainda está em debate. Mas tem... Mas diz que não dá, assim, o preço é muito caro. Por exemplo, você vai comprar um Tesla, um carro Tesla. O cara paga, sei lá, nem sei quanto que é, 500 mil reais. Deu problema A daqui bateria é 10 200 anos. mil. Então, é coisa que não faz sentido. Não, primeiro que o carro é caro porque é Tesla. Não é por causa da bateria só. Claro, a bateria é 60% do custo do carro. É isso aí. Então, é isso que eu tô falando, 60% do custo do Mas o Tesla, 60% do custo é nome. carro. A bateria aqui vou assim, resumir em 3 situações. Primeiro, ela ainda é muito cara, mas a tendência é ir barateando. Né? Mais jazidas de lítio, vai mudando os metais que compõem a bateria, vai ampliando a fabricação, você diminui o custo de produção, ela vai baratear. Segundo debate é qual é a segunda vida da bateria. A gente está falando ainda de muitos anos. A montadora normalmente dá 8 anos de garantia, 10 anos de garantia, mas ela passa disso. Mas qual que é o uso, a segunda vida dela? Pode ser bateria estacionária, para acender estacionamento, essas coisas, mas pode ter outros usos. E tem uma terceira coisa que pouca gente fala, até as montadoras não falam para não desacreditar as baterias. Mas já tem gente se especializando em fazer balanceamento de bateria. Então pega a bateria, troca a célula que está ruim, faz o reequilíbrio dela e a bateria volta a funcionar, inclusive com garantia. Maluco. Então vai surgindo um mercado novo aqui. Então não é tão ruim como falam. Né? Não, precisa de tempo, né? Precisa de conhecimento. Você ouve muitas lendas que acabou a bateria, joga fora e tem um problema não. ecológico também. A Alemanha diz que até em 2040 não produz mais carro combustão. Isso é uma realidade? Você ouve isso? Não, é uma realidade, tanto que eles estão batendo cabeça por causa disso, porque quem tem que pagar o desenvolvimento do projeto é o carro a combustão, é o que eles fazem hoje. Então você tem que fazer hoje combustão para pagar o desenvolvimento elétrico. 2040 tá aí, Wellington. Então, mas o problema é antes até o deles. Eu ouvi falar que é 2030. O problema deles é que eles estão apanhando os chineses. Os chineses têm um carro muito mais eficiente no termos de bateria. As baterias são basicamente feitas na China. Todo o sistema de tecnologia, de compatibilidade entre o homem e a máquina, essas coisas, é chinês. Os europeus estão tentando desenvolver e estão patinando. Que coisa. Esse é o ponto deles. Mas que eles vão para a eletrificação, eles vão. Eu, particularmente, não acredito que para na eletrificação. Eu acho que a discussão final não vai ser o elétrico, vai ter outra coisa que vai vir depois. Por conta do problema da bateria, na minha opinião. Não só o problema da bateria, tem vários problemas. A bateria vai funcionar igual o celular, gente. Tinha aquele tijolão, não é porque o tijolão era o aparelho, Não, o tijolão era a bateria. Lembra que a gente tirava a bateria? Era um negoção desse tamanho. Olha aí, ó, na mão do Ali. A gente nem tem mais, sabe onde está a bateria. Né? Antigamente tirava a bateria, não tira mais, a bateria é acoplada. E o carro vai ser a mesma coisa, a bateria vai ser o assoalho do carro. E com o tempo, você vai balanceando bateria, não sei o que, o carro não vai ser descartado.
A gente participou de um congresso esses dias e perguntou para. Aí eram montadoras chinesas de carro, falou, mas e a bateria, né? Quando ela passar o tempo, acabar aí, o que faz com o carro? Ele falou, o carro vai acabar primeiro que a bateria. A bateria vai ter capacidade para rodar. Falou a quilometragem, era muita coisa, inclusive para um carro a combustão. Sim. Então, o carro vai acabar e a bateria vai estar lá. É igual o celular. O celular acaba e a bateria teria condição de continuar. A gente está trocando o celular não porque a bateria já não funciona mais, mas porque tem uma novidade. Desatualizou, então. O outro é mais rápido, o outro tem capacidade de armazenamento maior, ou é menorzinho, ou é maiorzinho. Eu vi um celular agora que vira duro, parece um livro, fica 2, não sei o quê. Então essas coisas a inovação vai forçando com que você mude, né? É isso. Se você aparecer com um celular que só liga para as pessoas, os caras falam, que isso, rapaz, tá tiozinho aí? Ninguém usa celular para ligar. Para os meus filhos, o celular é para jogo, eles não entendem que é para ligar. Você fala, não, Você viu aquele vídeo falando nisso? Falou assim, ó, faz de conta que você faz uma ligação, filha. Aí a menina faz assim. Não, né? Aí pede pra avó, faz de conta que você vai fazer uma ligação. Ela faz assim. Você viu isso aí? Não. É verdade. Outra coisa até umas coisas que a gente fala sobre evolução. Eu perguntei pro meu filho, eu falei, você sabe o que quer dizer caiu a ficha? Meu filho falou assim, eu li sobre isso. Eu me senti velho, cara. Eu li, né? Eu li Virou sobre história. isso. Virou história, rapaz. Caiu a ficha. Lembra que ele chacoalhava o orelhão? Assim? Você, 38 anos, você também pegou um orelhão. Peguei sim. Eu lembro, orelhão, meu pai indo na CTBC, aquelas cabines coletivas, para ligar para Minas. Aí tá. Interurbano. Domingo à noite, ia menos ficha. Não, eu peguei. É isso aí, né? Puta, domingo à noite ia menos ficha, é verdade. Olha cara. isso, cara, como as coisas passam. Eu nunca fiz essa ligação, mas estava lá junto. Presenciei a história, viu, Fausto? Assim, não. Cara, isso Mas você teve dificuldade com cair a ficha? Você já Não. teve que chacoalhar o orelhão pra ficha cair? Quando eu precisei já fazer ligação, já era o cartão. A gente colocava um monte de ficha assim, né? Tipo 5 fichas, porque você ia converter uma conversa longa, né? Passava falava, a ficha. por exemplo, eu não lembro se era cada ficha 1 minuto, 2 minutos, aí só vai cair a ficha. Aí cai a ficha, entendeu? Aí cai a ficha. Já funciona. Eu já peguei os cartão, lembra dos cartão para telefone? Eu nem peguei o cartão, cara, já pulei o cartão. As coisas vão mudando. MP3, não cheguei a usar. Mas é muito rápido, que a gente percebe que esses últimos 20 anos, 30 anos, foram muito rápidos. Não tá dando tempo de você se habituar. Você está falando de graduação, antigamente não tinha graduação para todo mundo, graduação era para filho de rico. O que nós fazíamos era curso técnico. Por isso que eu te falei da Profitec. Então, tá muito rápido, é uma evolução muito rápida. E esse negócio do carro ter de acontecer, até para tirar essa dúvida da linha do tempo, ele falou 2027, começa, como você falou, em 2024, com o pessoal de engenharia para desenhar um carro totalmente novo, certo? Isso se estende. Um modelo de propulsão veicular novo. Sim. Agora, claramente, o que a Volkswagen está falando de produzir lá em 26, 27, já tem esse carro de outras marcas hoje. Então ela está tentando compensar um atraso que ela tem naquilo que ela oferece enquanto alternativa de produto. Quantos % desse carro vai ser feito no Brasil? O carro... Quer dizer, nós vamos ser uma montadora? Ou realmente tem a produção aqui? Não, hoje nós somos uma montadora, né? Não, a diferença é que antigamente era uma fabricante. Então, Fabricava. Fabricava e montava. Né? Desses 2 híbridos, nós vamos fabricar ele ou vamos ser só montar? Não, vou montar ele. Que é o que é hoje. Vai bater chapa na Volkswagen, vai fazer a armação, né, a funilaria na Volkswagen, vai pintar na Volkswagen, vai montar na Volkswagen, vai fazer o motor lá em São Carlos, na fábrica da Volkswagen, vai comprar as coisas da... Por isso que essa é uma oportunidade, inclusive, para os sistemistas, né, para as autopeças. Sim. Vai ter que desenvolver quem vai fornecer o farol. Então, o farol de LED, quem vai fornecer o volante, quem vai fornecer o módulo, o câmbio automático. Vocês sabiam que a gente não produz no Brasil câmbio automático? Não. Tá louco. Não produz. Então, os carros automáticos que vocês usam, aquele câmbio não é feito no Brasil. No Brasil, a gente só faz câmbio manual. Por quê? Porque não teve investimento. As empresas que fornecem câmbio automático, elas são empresas multinacionais e preferem trazer de fora. Mercado, 200 milhões de habitantes, a gente não consegue... É um debate que a gente tem. Mas é por isso que nós chegamos onde nós estamos. Lembra que eu estava falando do Rota 2030? Então, quem importa o câmbio automático tem isenção e põe o dinheiro lá no potinho do Rota 2030. Sim. O que deveria estar acontecendo lá?
Fala, ó, pega esse dinheiro e investe para produzir e desenvolver um câmbio automático no Brasil. Então, isso é uma política de Estado que faz sentido. Então, você está importando o câmbio automático. O carro, hoje, uma parte das montadoras, a maioria dos carros já são câmbio automático. O manual já é minoria. E por que a gente não está investindo em desenvolver e produzir um câmbio automático aqui? E que a empresa que faz o câmbio automático, ela vai fornecer para várias empresas, não é para uma só. Então, é aqui que está a inteligência do programa, um programa que faz sentido para a sociedade brasileira. Tem coisa que a gente não vai ser bom. Muito provavelmente nós não vamos ser bons em produzir essas telas touch que vai no carro. A gente não tem expertise, não tem nada, não tem enraizamento. Mas o câmbio automático, o câmbio manual, por que a gente não pode evoluir? Fazer os dois. Uma das empresas que faz o câmbio manual fica aqui no ABC, em Rio Grande da Serra. Então. É uma empresa que chegou a anunciar fechamento, nós discutimos, né? Conseguimos que ela não fechasse. Uma das discussões que nós fizemos é que ela pudesse desenvolver, em parceria com as montadoras, o câmbio automático. E está lá tentando desenvolver. Mas está tentando desenvolver sozinha. Sim. Então, esse recurso que está lá, ele pode ser usado. Não é hora de entrar a Embrapi. Embrapi. Não era hora de entrar. É disso que nós estamos falando, entende? Nós só chamar Embrapi. Mas às vezes o empresário, ele tá com a cabeça tão focada lá em vender o almoço para pagar a janta que ele não olha para o lado, Wellington. É uma grande realidade. Empresário pequeno tá difícil. É uma grande realidade. A gente tem que entender. Mas o cara resolveu empreender. Às vezes ele foi demitido de qualquer outra empresa e ele teve que sobreviver. Às vezes é disso que nós estamos falando, entende? Uma situação totalmente... Né? Não é o cara que veio com uma matriz alemã. E que muitas vezes, no caso dessa empresa, essa empresa é uma empresa multinacional. Muitas vezes a matriz não tem interesse. Sim. Então precisa ter uma política de Estado que vai lá e falou, meu amigo, esse negócio aí não vai durar para sempre. Mas, você vai virar Brosol, você fazia lá carburador, virou injeção eletrônica, você fecha. Isso, o que você falou é bem verdade, por exemplo. E não é na maldade. Empresário, o trabalho do empresário, no Volkswagen, ou seja que for, é gerar lucro. Sim. Se fica mais barato, mais viável fazer em outro lugar, é o trabalho deles. Lição de casa, né? Lição de casa. Para eles o interesse é desse jeito, tá certo isso? Sim. Quem não tá certo somos nós que estamos exigindo pouco. É isso que está acontecendo. Se a Volks decide produzir fora, ou decide produzir dentro, fala, não, vamos fazer bonito, vamos produzir tudo no Brasil, afinal de contas nós somos gente boa e o Brasil é maravilhoso, vamos quebrar o galho. Vai custar alguns milhões a mais, o concorrente vai lá e faz fora, mas não adianta. A gente tem que fazer a nossa lição de casa, que senão não adianta. E de novo, nós não vamos produzir tudo no Brasil. Não é interesse nosso, de vocês. Algumas políticas públicas... Mas nós podemos e temos condição de produzir muita coisa no Brasil. A maior parte. Vai. Algumas políticas públicas eu não gosto, sabe? Não é que, por exemplo, eu acho que as bandeiras são legais. Mas só vai lá, eles tomam uma decisão, votam lá e vira lei. O que eles fazem depois? Transfere a responsabilidade para o empresário que já não aguenta mais. Por exemplo, deficiente. É um problema, mas não é o problema do empresário, é o problema da União, é um problema do Brasil. A gente precisa cuidar, são nossos irmãos, nossos filhos. É uma realidade. É uma realidade, nós temos que cuidar desse povo. Sim. Aí eu chego lá para você, eu vou ajudar, eu como gestor público, Fauzi, você vai ter que colocar 5 pessoas com deficiente na tua fábrica. Vai lá, onde é que você vai colocar? Sim. Sabe o que você vai fazer? Você vai pagar o salário para o cara ficar em casa. Tá certo isso? Não tá certo. Não é o que o funcionário precisa, não é o que a pessoa precisa. Não é. Até para poder inserir. Eu acho o seguinte, que precisa, sabe, parar de transferir responsabilidade. Não precisa nem ir longe. Se você pegar um cadeirante para subir num ônibus hoje, poxa vida. É um transtorno. Mas eles são nossos filhos. E o motorista não está nós temos que cuidar dos caras, é o direito. Né? É um direito que o cadeirante tem. Hoje, nós não necessitamos da cadeira. Pode ser que amanhã sejamos nós. Ninguém pode discutir isso. Isso é um direito e uma obrigação do Estado. Isso aí esquece. Se você pegar só disso que você está dizendo, para o cadeirante entrar no ônibus. Eu estou dando um exemplo. Um exemplo. Você chega lá para a Volks, talvez ela consiga colocar aqui. Mas estamos falando na empresas pequenas e médias. Eu estou falando da questão da transferir uma responsabilidade que é nobre, que a gente temos a obrigação, ter que correr atrás. Mas como é que faz para a gente... Entendeu? É isso que eu estou falando. A política, isso, é importante. Alguém precisa criar a política, porque senão ninguém olha por aí. Sim.
Se não for imposta, não vai ser discutida. A fala vai ficar muito bonita, É. eu vou pegar a sua fala. Não, são os nossos filhos, nossos irmãos, mas né, é outro que cuide. Ah, não, Então, avô cuida. Outros cuidam. Nós precisamos ver como faz. A política pública é importante para isso. A legislação é importante falar, ó, você precisa contratar ele também. Porque senão todo mundo contrata um perfil só. Sim. E não estou falando só de, no que vocês falam, cadeirantes, mas tem todo tipo de pessoas com deficiência, tem a questão das mulheres, tem negros e negros em cargo de comando, etc. Você precisa ter a política pública. Muitas vezes o que precisa é a política pública vir acompanhar de algum outro tipo de política, por exemplo, como eu torno a minha fábrica mais acessível. Eu sou um pequeno empresário, não tenho condição de fazer um grande investimento por mim só na empresa. Como a política pública pode me compensar para fazer esse tipo de investimento, para ficar adaptado para o trabalhador com determinada deficiência poder trabalhar lá? Porque é possível. É possível um cadeirante, um trabalhador com algum tipo de deficiência, também exercer lá a profissão na pequena empresa. Muitas vezes o problema está na acessibilidade, o banheiro acessível, a chegada, né, o próprio ambiente do trabalho ser adequado para isso. Então talvez o problema não é a imposição legal de você ter que contratar. Porque, de novo, se não tiver imposição legal, eu volto lá no Fausto. A gente estava lá com as algemas de novo. Eu ainda não. Mas, por outro lado, você precisa ter algum tipo de um sistema de compensação. Assim, quando você exige uma. Eu usei um exemplo, tá? Mas vamos dizer o seguinte: o objetivo da tua empresa, para ela sobreviver, você tem que ter uma visão de fazer funcionar, fazer girar o negócio. Então, nós voltamos à questão às vezes, você tem que ter 5% de funcionários. Vamos continuar esse exemplo para a gente não mudar. Então, às vezes você não tem os candidatos e às vezes os candidatos não são aptos para cumprir exatos. Então, aí o que você vai fazer? Eu tenho que cumprir essa regra, coloca lá 5%, contrata. Vai fazer o quê? Não tem outro. Como já aconteceu comigo? Contrata. O que eu fiz? Eu deixei o cara em casa. Não tinha o que fazer. É só para cumprir tabela, você está falando. Só para cumprir tabela. Então, o que eu estou falando é o seguinte: não adianta transferir responsabilidade. Eu acho que a gente temos uma responsabilidade. Tem uma política pública melhor. Precisa entender um pouquinho melhor essa situação, porque colocar lá a pessoa para produzir errado, alguma coisa, só para produzir ou pagar para ele ficar em casa, não me parece o caminho certo. É isso que eu quero dizer. Não é razoável. Não é razoável. Eu acho que precisa. Em contrapartida também, tem um trabalho, é feito aqui no ABC, um trabalho sobre emprego apoiado. Emprego apoiado, que falou foi o Rafael, então, né? você tem lá um trabalho, tem uma instituição que faz esse trabalho do emprego apoiado, capacita as pessoas com algum tipo de deficiência e faz a relação com o mercado de trabalho. Então aí você não vai contratar alguém que não tem o perfil para a empresa. Você vai contratar alguém que está, né, dentro das condições daquilo que você precisa, daquilo que a pessoa pode oferecer, e vai ser bom para os dois. Então, na prática, o que você precisa, de novo, eu volto naquele ponto, você precisa ter políticas que incentivem essa iniciativa do emprego apoiado. Não pode ser alguma coisa localizada aqui. Precisa ser algo e que torne de público fato... também, ó, porque para nós era novidade isso. Ficamos sabendo aqui. Foi novidade isso para nós, você entende? Ah, eu sou o segundo que fala, hein? Então, mas você está entendendo o que eu estou falando? É disso que nós estamos falando, nós precisamos disso. Já. Precisamos disso. Então, mas, de novo, eu vou voltar naquele ponto. Precisa haver mais conversa. Exatamente. Precisa haver mais diálogo. E vou elogiar aqui, inclusive, o canal. Essa possibilidade que vocês dão para vir várias pessoas aqui falar de temas variados também é uma forma da gente conversar com a sociedade das necessidades que tem. A gente precisa sair daqui pensando igual. Não. Mas vocês não sabiam da discussão do emprego apoiado. A gente muitas vezes não sabe das dificuldades que vocês têm. Então, como que a gente faz um programa geral que você possa qualificar as pessoas para todo tipo de serviço e que possa haver também essa contraprestação? Porque na prática, para onde vai o emprego apoiado? Serviço administrativo. Então. Não, mas a pessoa não pode trabalhar numa produção? Claro que pode. Tendo lá adaptação, alguma coisa, assim é possível. Então, como a gente abre essa porta? Como a gente cria as condições para que o pequeno, microempresário também possa contratar pessoas com algum tipo de deficiência para trabalhar na produção? Então, é possível pensar isso. Da mesma forma que a gente falou uma série de temas aqui hoje, que é possível pensar, mas muitas vezes, né, na atribuição do dia a dia e na falta, muitas vezes, do mecanismo de diálogo,
cada um tá com o seu problema. E tá todo mundo chato no reivindicando próprio alguma casulo. coisa e não tá ouvindo o que o outro também precisa. Então, na prática, o que a gente precisa é ter um espaço, todo mundo coloca suas dores, todo mundo coloca aquilo que acredita e vamos ver o que é possível fazer. Não é possível atender todo mundo, não dá. Sim. Não dá. A gente que trabalha com representação, né? É. Imagina, a Vox tem 8.000 trabalhadores, tem 8.000 demandas. Sim. Quais são as possíveis de atender? Quais são as comuns que você vai atingir a maioria dos trabalhadores? E como você vai, né, tocando a vida com aqueles que não estão sendo atendidos na negociação? É a parte da representação. Não é fácil, mas ela é necessária. É necessária a representação Sim. política, a representação sindical, seja ela de trabalhadores ou de empregadores. De novo, tem uma parte importante aqui que é a academia, que no Brasil muitas vezes é ignorada, é tratado meio de lado. Pô, eles desenvolvem coisas fantásticas que poderiam ajudar o setor empresarial, inclusive pequeno e micro. Por que não promover maior integração? Aquilo que é desenvolvido na universidade servir ao bem comum, né? Servir à sociedade. Sim. Seja através de virar Sim. negócio, seja através de virar uma inovação que melhore a vida das pessoas. Então, Sim. a gente tem muito caminho. Uhum. O nosso problema é ficar pelo meio do caminho. A gente precisa que as coisas de fato aconteçam. De fato, as coisas virem, né, melhoria na sociedade. E, de novo, acho que a gente está vivendo um bom momento. A gente precisa aproveitar esse bom momento. Não pode deixar o cavalo passar arriado e a gente não montar, depois a gente não fica nem com o rabo dele, né? Não. Precisamos montar. Como que a gente monta nesse negócio? E aí eu volto a valorizar essas ferramentas de comunicação. É um espaço, uma oportunidade para que cada um coloque um ponto de vista e as pessoas vão olhando, vão avaliando e vendo aquilo que é possível fazer. Sim. Aquilo que é prioridade, né? Talvez não tem recursos para tudo. Então o que é possível fazer hoje? O que a gente pode fazer amanhã? Como que a gente vai mudando a vida das pessoas? Como a gente gera negócio? Como o empresariado cresce? Como o trabalhador se beneficia desse crescimento? Vamos discutir produtividade? Vamos. Mas qual que é o ganho do trabalhador dentro da lógica da produtividade? Como a gente consegue exportar mais? Como a gente diminui o peso do tributo sobre as pessoas? Então, são debates que a gente pode fazer no dia a dia e tenham claro, gente, o sindicato está aberto para esse tipo de discussão. O sindicato também é o espaço onde a gente pode fazer debate, discussão, ouvir, tornar isso documento de políticas públicas, para a gente melhorar a condição de vida do nosso povo. E claramente, né, o sindicato aqui no ABC, a gente quer ver também o ABC prosperar, manter a relevância que ele tem, Sim. não só do ponto de vista industrial, mas do ponto de vista do bem-estar das pessoas. Perfeito. Muito obrigado, Wellington. Acho que nosso tempo já está acabando. Eu quero agradecer. Eu queria te fazer um pedido para transmitir nossa mensagem para a Volkswagen. Seria importante nós ouvirmos da parte deles também, para também não ficar... Porque, lógico, esse acordo foi feito de mais que duas mãos, né? Então, se puder transferir, eu queria convidá-los a participar aqui com a gente. Será transferido, pode Certo. Seria uma boa, né? Ouvir a parte deles também, qual é o entendimento deles também, até porque trazer um comprometimento, né? Assim como você se compromete na frente do sindicato, né? Nos bastidores lá na administração, eles também precisam trazer um comprometimento. Mas também a questão nossa, sabe, tem que trazer a visão Sim. do sindicato para os nossos internautas. É muito importante, ou tão importante quanto trazer a visão da empresa. Sim. Como é que se senta na mesa aqui? Por exemplo, eles chegaram numa conclusão boa. Sindicato e empresa fizeram um acordo e tem dois híbridos chegando para São Bernardo, concorda? Sim. Como isso acontece? Ele falou a parte dele, queria ouvir a parte dele. Seria a visão empresarial, corporativa, é importante para a gente aprender. Sim, é bom. É muito Anima importante. o mercado, Poxa né? vida. Anima o mercado. Eu acho que vale até pela questão da relação trabalhista, né? Porque a empresa senta e negocia um acordo desse de investimento com o sindicato. Não é a realidade da maioria das empresas no Brasil. Então, mas grande maioria do Brasil. Então, por que a Volks aposta nesse modelo? Acho que é importante eles falarem também. É importante. Wellington, um grande prazer, viu? Foi bem esclarecedor, gostei bastante. Olha, muitíssimo obrigado. Obrigado, Fauzi. De minha parte aqui, agradeço a todos que estão nos assistindo e, por favor, segue a gente lá, inscreve, tá certo?
E dou a palavra para vocês, para a última palavra, Ô por Wellington, favor. queria agradecer primeiro a oportunidade a Deus, o Ali, para você, obrigado, foi um prazer conhecê-lo, ouvir o seu lado do sindicato como uma defesa do nosso trabalhador, que é super importante. Parabéns pelo trabalho, nós estivemos conversando um pouco antes também. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela oportunidade aí. Conte sempre com a gente. Não, ó, eu que quero deixar aqui registrado, eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui conversando. Pô, conversa boa, Gostoso. franca, né? Fomos além daquilo que a gente se propôs, que era a discussão do acordo da Vox. Então, agradeço muito o convite, Ali, Fauzi, agradeço o bom bate-papo, agradecer a quem nos acompanha aí nas redes. E, Ali, você não falou qual que é o Instagram aqui do Café com Bolo? cafécombolo.podcast. Aí, Café com Tô Bolo. no O YouTube Instagram. eu já vi que é Café com Bolo podcast. É isso, todos Eu eles são. também, Todos eles são cafécombolo.podcast. Então, ó, não deixe de acompanhar, Café com Bolo podcast, hein? Vamos lá, se inscreve lá e dá o curtida. E é bom, assim, que possam fazer comentários, críticas, perguntas, e a gente se compromete a passar para você, Wellington. Claro, não. Eu peço a você dar toda a atenção. Lógico que haters, essas coisas... Esses a gente ignora, mas mas assim, mesmo que seja uma crítica... críticas, dúvidas, podem mandar que a gente faz questão de mesmo responder. que não concordar, mas fale, né? E Participe, aproveitando- assim que a gente aprende. Me permita um merchan, senão a Tamara vai brigar comigo, mas não deixe de acompanhar também as redes do sindicato. O Instagram é Sindimetal ABC, Facebook eu acho que é Sindicatos Metálicos do ABC mesmo, e SMABC no YouTube. Maravilha, a gente de repente consegue colocar lá também embaixo, não é isso? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos lá atrás.